Fala galera, tudo bem? Ó, estamos em mais uma gravação do Pod for Work. Como eu venho dizendo, cada episódio que nós gravamos é uma experiência diferente. E nós estamos trazendo pessoas assim com gabaritos, com conhecimento, que vai gerando em você uma perspectiva de crescimento, mudança de vida. São histórias que realmente inspiram. Assim como nós entrevistamos a veterana do Exército Americano, Real Estate, também empresário, empreendedor, muita gente gabaritada com informações. E hoje nós estamos recebendo aqui, não é uma pessoa, gente, é um casal. É um casal muito interessante e muita gente pediu para ter essa gravação. Por isso que nós atendemos o pedido de tantas pessoas. Eu vou fazer um pedido para você, como eu nunca fiz em nenhum outros episódios. Senta aí na sua cadeira, no seu sofá, assista esse episódio até o final, prepare o lenço para chorar e, gente, se prepara para vencer, porque vai vir uma das histórias mais emocionantes e inspiradoras que esse podcast já gravou. Eu quero apresentar para vocês um casal amigo, companheiro que Deus me apresentou e me deu de presente e que eu honro e valorizo, o casal Zoc. Alexandre Zoc Coisa boa. e Gi. Tudo bom com vocês, gente? Tudo certo. Tudo certo. Cara, eu vou te falar que a energia, quem tá nos ouvindo e quem tá nos vendo não sente muitas vezes, ele sente a energia, mas a energia que está agora aqui, cara, eu só na tua apresentação eu já me emocionei. Então eu fico imaginando o que Deus tem preparado para esse episódio. Como você falou, Uhum. senta e presta atenção nos princípios. E aí, Gi, dá um oi para essa galera aí. Olá, tudo bem, pessoal? Adorei tua apresentação e você também é um presente enorme para nós, Amém. com certeza, Obrigado. com certeza. Acho que podemos começar contando um pouco, acho, da versão esposa, né? Versão esposa. Versão mulher, aquela que deixa suas coisas e está no lar e todos nós aqui, né, estamos construindo o sonho longe de casa, Uhum. né? Acho que essa é a principal busca e fala, né, do que eu vou compartilhar aqui com vocês. Ah, o Alex, como vocês já sabem, a história dele, enfim, que ele tinha um sonho, né, e tal, e sobreviver para cá e teve toda uma trajetória, um sonho de busca mesmo da dificuldade, de como ser alcançado isso e como que a gente fica do lado da pessoa de que também está buscando esse sonho, né? Porque eu acredito assim que assim quando o marido sonha, a gente também sonha junto, né? A gente sonha o propósito de como a gente vai suportar isso, de como a gente vai entregar isso, de como a gente vai fazer da melhor forma que fique mais confortável. Então, seria mais nessa Perfeito, parte. perfeito. Ô, Gi, então vamos começar do início, Tá né? bom? Eu já conversei muitas vezes com a Alê, né? Ele conta mais ou menos alguma das histórias aí de quando vocês se conheceram. Eu vou dar uma introdução, mas aí vocês Uhum. me acompanham e me complementam. O Alê contou uma certa vez que, tipo assim, ele era músico na igreja, tocava Verdade. violão, né? Violão, isso. E aí a mãe da Mãe da Gia que te Gi. conhecia. Exatamente. Foi. E É aí bem falou, isso. e aí me parece que a mãe dela gostou muito de você, Sim. ou seja, você conquistou a mãe primeiro. Esse é um bom ensinamento, né? Olha que coisa boa. Essa é a primeira lição, né? Essa é a primeira Conquista lição. primeiro A a mãe. mãe, né? Aham. Depois vai pra filha. E agora me diz uma coisa ali, a mãe dela te conquistou com a culinária, com a comida? Cara, sim, sim. Sabe por quê, pessoal? Eu era estudante universitário, né, Gi? E toda quarta-feira, ela, a mãe da Gi e a Uhum. Gi iam lá na minha casa, onde eu morava, numa república onde as pessoas, né, moram com dois, três estudantes. E elas levavam, cara, como elas eram da cidade e eu era de outra cidade morando lá devido à faculdade,
E elas levavam comida muito boa, Muito Douglas. boa, né, Muito Ale? boa. Toda semana eu sabia. Até o ponto que os colegas da República já sabiam que quarta-feira era o dia de que a gente comia bem, né? Verdade. Aham. Que- Aí, Ali, na perspectiva que você me contou, a mãe da Gi se apaixonou por você como um cara legal, tipo assim, pô, esse cara pra casar com a minha filha é o que eu queria, né? Você conquistou a mãe. Agora, Gi, como é que foi a sua mãe com você em relação a ele? É porque nós íamos na igreja juntas, né? Então eu tinha uma, acho que era a filha da pastora, estudava comigo no momento, e foi ali que elas se conectaram e souberam sobre. E aí foi indo porque ela fazia parte de uma outra reunião no qual eu não fazia parte, que era só de mulheres mais velhas, enfim. E o Alex, às vezes, ele operava também tocando violão nesse lugar. Então ela teve uma conexão maior e começou a conversar com ele e ela vinha falar dele para mim. Ai, hoje eu conheci o Alex, hoje eu falei com o Alex. Que menino querido, que menino educado, e falava várias coisas. E eu estava, tá bom, não comentava nada. E estava lá num outro propósito, lá na igreja. Eu acho que foi muito bom o meu relacionamento com a minha mãe, enfim. Estava nessa busca. Eu era adolescente, vamos dizer, 17 anos, vai saindo da adolescência, né? Então a mãe vinha sempre comentar, muito feliz, sempre, mas o Alex isso, o Alex veio conversar comigo. Então às vezes a gente tem umas 5, 6 anos quase de diferença. Então ele já tinha a turma dele de veterinária, enfim. E ele andava com esse pessoal, e lógico, a gente é um pouco mais nova, a gente estava lá com outras pessoas, enfim. Mas teve momentos que a gente fazia parte do grupo de jovens, Uhum. e foi ali em diante que as pessoas começaram a mostrar um olhar para o Alex diferente, para mim. Comecei a Uhum. ver diferente ali. Mas a mãe foi bem um ponto Chave, principal, né? chave, bem legal. Nossa, que legal. É. É, cara, a gente tem que. É porque assim, eu. Quando a gente tá na igreja, a gente não tá pensando em namorar inicialmente. Eu tava no É. ministério de louvor, quem Aham. toca nas bandas das igrejas gospel pelo Brasil todo, né? Sabe que você tem uma agenda. E eu fazia faculdade, então eu tinha toda semana e fim de semana os ensaios. Uhum. Mas aí chega uma hora que quando eu olho pra pessoa e Deus fala, "Ah, essa aí é o que Aham. tá preparado, cara, o coração bate forte." Ali, essa gravação vai contar a história de vocês. É. Então vamos destrinchar Vamos, cada vamos, detalhe. Aí me vamos. diz uma coisa, vamos lá. Você conheceu a mãe dela na igreja, a mãe Aham. dela se apaixonou por você e aí já começou a falar com a filha. Legal. Como é que foi o primeiro encontro? Vocês lembram assim? Porque na sua casa, Gi, a sua mãe falava do Alex. É. Na igreja, a mãe dela falava. É. E aí, como é que foi esse primeiro encontro? Foi uma coisa casual que aconteceu pelo destino ou foi premeditado de alguma forma? Como é que foi na perspectiva dos dois? Quer falar primeiro? Pode falar. Tá, eu estava terminando ali o ensino médio, enfim, estava tendo problemas com química e física. E aí comentei com a minha pastora. A pastora falou: "Eu tenho uma pessoa para você". No caso, era amiga em comum nossa. Só que ela também estava final de ano, ela era da faculdade e ela disse assim: "Gi, eu tô cheia", porque a faculdade veterinária era o dia inteiro, ela era integral. E ela disse assim: "Eu tô cheia, eu não vou conseguir assistir da forma que você quer". E aí a pastora falou: "Olha, tem o Xandinho". Ah, Ela chamava ele Nossa, eu assim. dava aula particular para ganhar um extra. nossa, Eu que dava, legal. eu dava aula particular para ganhar um extra. Dava aula de física, química, matemática para Aham, ganhar, sabe? aham, Cara, aham. universitário não tem dinheiro, né? Todo mundo sabe É disso. E eu verdade. fazia um extra para ganhar uma graninha aí. Aham. E E aí? aí ela me deu o telefone dele, e lógico, né, eu tinha que ligar para ele E para tu já sabia ver. quem era, porque você já Já, ouvia falar do já, Xandinho pela já. mamãe dentro de casa. Que situação, hein, meu? Isso aí, isso aí. Ai, ai. E aí eu liguei, mas olha, eu acho que eu demorei uns 2 dias para ligar, porque não tinha esse costume de ficar ligando. Já um outro professor que eu já tinha tentado, na verdade, que ele era da própria escola mesmo,
também não consegui horário, então eu disse assim, poxa, eu tô realmente precisando, eu vou ver se acontece. Então, foi engraçado, porque daí eu me apresentei para ele, lógico que a gente já tinha esbarrado na igreja, enfim, e aí é aquela coisa, né? Não, ele me enxerga, ele sabe quem eu sou, né, e tal, meu nome, enfim. E aí foi acontecendo, acho que foi duas vezes na semana, a gente se encontrava para ter aula de química e física, inclusive me ensinou muito bem, super paciente, enfim. E acho que depois ali de 2 meses, eu acredito, ele veio falar comigo sobre emoções. Ah, é? É, Agora, ok. é, Aí ela contou a história dela, né? Que a sim. professora chegou lá e falou pra ela. Aham. Mas e você, que a mãe já falava? Você sabia que ela já tinha seu telefone, que provavelmente ela ia te ligar pra te pedir ajuda? Cara, Tava ansioso em receber a ligação? Como é que foi isso? eu cheguei a comprar um celular, né? Porque na época, lembra-se, nós estamos falando de 2000 e... Não, 1999, ano 2000. Chegou a comprar um Então eu celular. cheguei a comprar um celular, deixei de pagar o aluguel, Aham. depois paguei mais tarde e comprei um celular para ter a comunicação com. Ela tinha um telefone fixo, né? Então aí comprei um celular e porque já me avisaram, ó, a Giane vai ligar para você, que a dona Marli, né, Uhum. pediu para fazer aula particular. E aí cara, eu fiquei nervoso também, né? Porque eu sabia que ela ia vir para fazer aula. Eu tinha que levar muito profissional, né, cara? Porque eu tava dando Claro. aula, era professor. Mas chegou um momento que eu falei, ó, eu vou parar de dar aula para você, porque eu tô gostando, na verdade, de você, né? Tô gostando. Então não dá para eu dar aula e eu tô gostando de ti, né? E isso foi depois de 2 meses de aula. Mas, cara, mas é pra ser, né? É pra ser. Eu não fui muito É pra de ser. namorado, então, dentro da igreja, né, muitos sabem como funciona o sistema cristão, né? E a gente, naquela época, principalmente, estamos falando de 20 anos atrás, Aham. na qual se tinha muito temor do namoro, né? É. O namoro era para casamento, então a Uhum. gente orava muito a Deus e pedia para Deus trazer a pessoa para nós. É. Então a gente havia muito temor, principalmente quem estava na liderança, que era exposto todos os domingos para 100, 200, 300, 500 pessoas dentro de uma igreja. Então a gente tinha Uhum. muito temor disso. Ah, legal. Então, Muito bom. Então, avançamos uma etapa, uma né? Que é a etapa zero, vamos dizer ali. É. Vocês se conheceram, começou a estudar junto e tudo mais. E aí, com quanto tempo depois disso tudo acontecendo, vocês decidiram se casar? Cara, Gi, pode. Namorar e se É, casar? Como pode é que foi falar isso? como que Isso foi. não foi de imediato, aconteceu também dentro de 1 ano, desde que a mãe falou sobre ele, né? Então não foi algo assim que foi imediato, a gente também não era no mesmo grupo, vamos dizer assim. Uhum. Ficou a partir depois da aula, né, de química, enfim. Então, quando ele veio falar sobre isso, para mim foi um pouco de susto, porque eu acho que eu não estava pensando sobre isso, né? Eu estava realmente focada na escola. É. E aí a gente começou a orar, né? Então, na verdade, quem me mostrou a oração, inclusive, foi o Alex, né? Ele já estava há muito tempo já convertido e eu estava há pouco tempo convertido. Então, era um momento assim que eu fui também experimentando esse processo com Deus em oração, no qual ele estava me ensinando. Então, só que aí eu comecei a ter medo, né? Ah, é? Porque na oração, Deus foi confirmando que era isso também que eu queria, mas aí eu ficava pensando, e se Deus confirmar para ele que não é isso? Então, ali eu comecei, nossa, eu não sabia que eu estava nesse processo, nesse sentimento, nessa mesma, nesse mesmo sentimento que ele acabou despertando em mim. Uhum. E aí isso acabou despertando e você foi orando e aí decidiu dizer o sim, né, pro Foi, namoro foi, e tudo foi, começou a acontecer a partir daí. foi. Muito bom. E aí, hoje vocês têm quantos anos de casado? 23. 23 anos. Nossa, 23 bastante anos. tempo, hein? É bastante. Que história. Mas vamos avançando também por etapa. Vamos lá. Aí vocês decidem se casar. Uhum. Perfeito.
Chegaram à celebração do casamento, as famílias felizes, a sua mãe se sentindo realizada, afinal, ela foi a tutora de tudo aquilo que aconteceu, né? E os amigos acompanharam a história de vocês, então não tenho dúvida que foi uma festa de verdade, uma Foi. festa de alegria, de amor e confraternização. Agora, Ale, o porquê que você decidiu sonhar em não estar mais no Brasil, vir para os Estados Unidos? Porque você sempre deixa claro que você sonhou primeiro. Uhum. Sonhou, teve disciplina, Isso. determinação e tudo isso te fez acontecer. Mas até o motivo que te fez sonhar isso, você já tinha esse sonho antes de casar ou esse sonho se tornou depois de casar? O que te levou a sonhar isso? Ele começou a ficar um pouco mais forte depois do casamento. Depois do Uhum, casamento, eu acho que, principalmente com a vinda do Arthur, quando o Arthur nasceu ali nos primeiros 2 anos, uhum, foi quando eu pensei, cara, eu acho que dá pra dar uma vida melhor, né? Dá pra dar uma vida melhor pra família. E então começamos a. Cara, eu comecei a pensar. E eu também queria, profissionalmente falando, nesse ponto por isso que é importante conversar e a esposa ter claridade do que a gente quer, né? uhum, Porque naquele momento eu estava pensando na minha carreira, né? Eu pensei, cara, eu acho que eu consigo galgar voos maiores, na qual eu vou dar uma condição para minha família de experimentar uma nova experiência. Não é com aquele objetivo de eu vou melhorar de vida porque aqui onde eu estou miserável, né, cara? A gente sempre tem uma condição financeira boa, mas é aquela vontade de ter novas experiências num outro país, numa outra língua, uma vontade de crescer profissionalmente e pessoalmente também. E eu vi também que nessa onda eu achava que seria fácil a esposa e o filho, porque também temos algumas histórias com o Arthur quando chegou com 6 anos em Indianápolis, que a professora até falou que não podia abraçar num domingo, e daquela ligou no domingo, acho que é bom contar essa história. Mas na minha cabeça, simplista, eu achei que pronto, vamos mudar de país, a esposa vai estar feliz, a criança, o filho vai estar feliz, a família vai estar feliz. Eu não confabulei no momento quão complexo é você colocar todo mundo na mesma página. E aí que vem realmente a importância da pessoa que está ao teu lado, Douglas. uhum, Porque eu não imaginava, eu achei que era mais simples, uhum. né? E tem toda uma complexidade, né, Gi? Com E certeza. aí, como é que foi, Gi, a sua reação quando ele começa a dizer para você que tem esse sonho, que vislumbra uma vida melhor, né, vivendo num país diferente? Como é que foi para você isso, ouvir isso? De fato, quando ele te apresenta o sonho, você tá dentro ou houve uma resistência? Como é que foi isso? Não, eu acredito que foi quando ele veio. É porque, digamos assim, o Alex sempre compartilhou muito as coisas de trabalho comigo, né? Então, pessoas que ele conhecia, algumas situações, enfim. Então, um certo dia ele soube, né? Lógico que ele conhecia várias pessoas, mas ele soube de um brasileiro de trabalho, amigo de trabalho, que ele estava indo começar, né, a vida nos Estados Unidos. Então, ele comentou com o Alex e aí ele falando sobre isso, a gente foi pensando assim, nossa, que legal, né? Que experiência boa que seria, né? Porque também teve já outras, eh, talvez uma certa, ah, ai, desculpa, gente. Eu vou aqui, eu vou colocando a história na minha cabeça, eu vou pensando, acho que vem toda a emoção junto, enfim. Mas veio toda a ideia de para ir nesse lugar e a gente tava assim, nossa, interessante, seria bom, né? E o Uhum, Alex sempre super empolgado, né, e tal. A gente viu que seria um momento, porque na nossa cabeça seria uma experiência. uhum, Não seria mudar totalmente, seria uma uhum, experiência de alguns anos, como a maioria faz, né? uhum, 2, 3 anos, ver como é que acontece, enfim, e volta, né? Então, assim, mas se eu te falar que alguns meses antes de se mudar, eu começava a sonhar inglês, mas eu não é, fazia aula de inglês. uhum, Eu não via, no momento não estava nem vendo o filme, assim, né? Via dublado, enfim, mas legendado, mas eu tava já com
um sentimento que alguma coisa estava. Isso eu estou falando hoje, que no momento, na época, eu nem estava prestando atenção sobre isso, mas eu estava sonhando muito em inglês. Uhum. Muito, muito, muito. Uhum. E o que é bem difícil, né? Quando a gente É. não lida com isso. Às vezes acontece aqui, mas não no Brasil, né? Perfeito. Então, assim, você então de fato já concordou, né? Você começou a entender que valeria a pena essa experiência, né? E inicialmente seria uma tentativa, né? É, Tudo é uma tentativa é. quando você está falando de uma mudança tão radical. E eu acho que a tentativa ela vale super a pena porque é melhor você se arrepender do que tentou, É não é verdade. verdade? É É isso verdade. aí. Então, acho que esse é o procedimento correto. Agora, pensando um lado espiritual, porque eu sei que vocês têm o cunho religioso muito aflorado dentro de vocês. Vocês têm princípio, têm fé, crer, têm a sua crença, que eu também compartilho com ela. E ouve, né? Hoje em dia se ouve muito dizer assim, não, porque eu estou debaixo de uma palavra. Uhum, Eu vou entrar num assunto Uhum. delicado agora. É. certo. Vai ser bem delicado agora, tá? Tá. E eu quero que vocês sejam extremamente racionais e não sentimentais. Porque se for pro lado do sentimento, você vai querer agradar quem quer ouvir. Uhum, Se É. for pro lado da racionalidade, você vai falar o que é de fato. E aí a gente ouve muitas pessoas dizer assim, não, porque eu estou nos Estados Unidos debaixo de uma palavra. Eu vou para os Estados Unidos debaixo de uma palavra. Às vezes é uma palavra do cão e não de Deus, Sim, né? Existem os dois Exato. lados da história, verdade. né? E aí a pessoa se confunde, não, eu tô indo embaixo de uma palavra só porque o cara tava passando na rua e alguém chegou e falou assim: Deus vai te mandar para os Estados Unidos. Será que foi Deus mesmo que falou? Eu tive um fato que eu entrei aqui, né? E aconteceu uma coisa em que supostamente um pastor me fala uma coisa e eu fui impactado com a fala, mas depois eu vi que não era aquilo e me gera pensar: se era pastor, será que foi Deus mesmo que usou a boca ou o diabo? Né? Eu não vou entrar nesse assunto porque não é sobre mim. Mas aí ouve isso de alguém virar para vocês: eis que te digo, assim diz o Senhor, vocês vão para os Estados Unidos. Ou o que aconteceu foi, não, meu coração está me gerando essa perspectiva de ir. Como é que foi essa questão? Ouve? Cara, assim, ó, não houve nenhum pastor, não houve Uhum. nenhum profeta e nunca houve. E na nossa vida, difícil ter, né? E mesmo que nós vivemos dentro da igreja, mas não houve nenhum pastor, não. A questão foi gerada dentro do nosso coração mesmo, cara, validado dentro do nosso coração e a gente seguiu os princípios, cara. Acho que o que fez toda a diferença, né, Gi, foi primeiro a, os sonhos, né, dentro do coração da Gi. Eu quero que ela fale sobre isso também, que ela começou a sonhar também em inglês, né, Gi, um tempo antes disso acontecer. Foi a vontade em união, nós dois em uma só, né, voz, e depois a gente aplicar os princípios que a Bíblia fala. Porque o princípio, cara, não tem profeta, não É. tem nada. Não tem pastor falando, é o princípio da palavra em Uhum. si, como nós fizemos, né, Gi? Foi. E como casal também, eu acho que falar a mesma palavra, a gente sentiu no coração igual. E dizer assim, né, foi muito natural. Foi muito natural. Digamos, nós tínhamos um apartamento e de repente nós sentimos vontade de É. vender aquele apartamento antes de tudo isso. Uhum. Então, assim, e nós não sabíamos para onde íamos, o porquê que nós estávamos vendendo um apartamento, a gente só achou que seria importante porque tinha uma oportunidade de vender e a gente estava querendo já se mudar, né? Mas o apartamento ele era um pouco, não batia sol, então ele ficou gelado, vamos dizer assim, né? E Lages é muito frio. Então, esse foi o ponto maior. Mas foi assim, acontecendo, veio pessoas, visitaram o nosso apartamento e realmente conseguimos vender. Então, foi algo super natural. Aí fomos para um apartamento, fomos de aluguel, um lugar muito gostoso, ensolarado, onde a gente foi construindo as nossas coisas. E as coisas, o sentimento, nosso coração ainda estava linearmente
a gente conversando e sentindo a mesma coisa, Uhum. mas esse propósito ainda não estava certo no nosso coração, porque uma Uhum. coisa a gente crê, sempre foi assim. Uhum. A gente não tem medo de se arriscar, porque a gente crê que na palavra de Deus, se não é para ser, vai fechar de alguma forma, né? Aquela pessoa vai ficar um certo tempo, não vai dar certo, ou aquele lugar ele vai seguir para um outro caminho. A gente é muito sensível a essas etapas, essa caminhada, né? Para nós, o problema e o erro não é algo ruim. É sempre para ficar atento no que precisa ser feito, o que a gente Uhum. precisa melhorar. Onde é que foi que a gente não percebeu que a gente tem que fazer algo diferente? Uhum. Então, assim, eu acredito que ver o problema nunca foi um drama pra gente. A Uhum. gente sempre discutiu e conversou. E você tá gostando disso, não gosta, é bom, vamos para isso. E o Alex tem também um raciocínio rápido, né? Sim. Ele coloca ali no prato, ó, tô pensando nisso. O que que você sente quando eu te falo sobre isso? Então, sempre foi muito conversado, assim, e foi realmente naturalmente, passo a passo, desse sonho, assim, e a gente foi vendo que as portas não foram fechadas, Uhum. sabe? Mas teve um certo tempo, não foi algo Uhum. tão rápido, foi algo assim que a gente foi vivendo a nossa vida, o Alex ainda na multinacional, enfim, fazendo toda a região que ele precisava fazer, trabalhando, criando o Arthur, que a gente só tinha o Arthur na época, Uhum. né, fazendo as coisas do dia a dia, essa era a nossa vida, né? Perfeito. Até ver um ponto assim que Deus ou uma pessoa certa que mostrasse agora é a hora. Incrível. Agora, então, pelo que eu entendi, não houve palavra, né, de alguém dizer, não, tem que ser isso, vai ser isso. Então, foi algo gerado dentro do coração. Isso. Aí eu digo com certeza que quem gerou isso foi Deus. É, Tanto é que é tudo verdade. deu certo. É. Foi. E quando Deus gera algo dentro de nós, a primeira coisa que é a confirmação é a sensação de paz. Uhum. Quando você tem paz em tomar uma decisão, é isso que acontece. É Deus confirmando com você, não, vai que tá tranquilo, é isso que eu quero. Isso. Agora, ainda nesse assunto espiritual, eu presenciei o Ale falando muitas coisas e houve um evento aí há uns 15 dias atrás que foi um evento incrível que o Ale palestrou e muitas pessoas no final falaram assim, cara, vocês tinham que palestrar junto, É. né? O Alexandre e a esposa tinham que estar junto nesse palco porque a história é linda, é incrível e acho que o complemento da esposa vai agregar e tudo mais. Foi aonde gerou essa nossa perspectiva de fazer essa gravação. E você fala muito sobre fé e você tomou decisões e atitudes de fé, Uhum. né? Fala um pouco pra gente ali, o que te moveu a tomar essas decisões? Direciona essa sua fala agora, porque esse trecho vai ser muito importante para muita gente que precisa ouvir isso. É. Quais foram as suas atitudes de fé e as suas, Gi, que levaram a realizar esse sonho, esse propósito? Cara, isso é muito importante. Primeiro, tu tem que sondar o teu coração. Eu vou até falar para as pessoas que estão vendo, porque se você, muitas vezes, você acorda de manhã e você se sente que tem que haver uma mudança em você, primeiro você tem que mudar você. Primeiro tem que mudar o teu pensamento. Tem que mudar como você vê você mesmo. Porque, né, Gi, muitas vezes você pensa, eu tenho vontade, mas eu sinto que eu não sou capaz. A primeira coisa que você tem que fazer na tua vida quando você acordar é você se sentir que você é capaz de fazer as coisas que teu coração sonha. Esse é o primeiro ponto. E a gente fazia isso, né, Gi? Fazia. A gente acreditava. Na nossa cabeça, né? A gente já era cidadão americano. E não é só ser cidadão americano, a gente queria impactar vidas também, né? Então, o primeiro ponto é mudança de mindset. Uhum. Depois, o segundo ponto é realmente ter uma visão clara e as atividades definidas dentro de um princípio que você acredita que é verdade. Quando a gente falou que nós vendemos um apartamento, um apartamento que a gente estava um ano e meio lá, era um apartamento novo.
Só que para que nós não queríamos criar uma raiz que nos limitasse, aquela crença limitante que dissesse, poxa, eu não vou. Não é que a oportunidade, claro que você vai dizer, se a oportunidade vier, se alguém me ligar e disser, você vai para os Estados Unidos, eu vendo um apartamento. Não, você tem que mudar antes disso acontecer. Qual é a raiz que te prende? Porque muitas vezes você fica preso a um bem material, até pequeno, e você não toma a atitude de mudança dentro de você mesmo, porque aquele ponto ele te prende. Yeah. Te prende. Uhum. Não é verdade? É. E casa é uma coisa importante. E depois você começar a colocar no papel aquilo que você quer fazer. Porque não adianta você ficar um barco à deriva, guiado pelo vento. Uhum. Você tem que ter um plano definido, né, Gi? Quando a gente fazia algumas ações de semeadura em terra fértil e também que nós fazíamos assim estudos da língua, da própria língua inglesa, né, que a gente se dedicava, a gente internalizou, Douglas. A gente colocou na nossa mente, nós mudamos o nosso mindset, nós começamos a agir como se aquilo já existisse, né, Gi? Com certeza, com certeza. Uhum. O Alex veio já, ele já falou aqui sobre fazer a oferta em dólar, né? Mas Uhum. ele não me contou muito sobre isso. Ele foi lá, depois que ele fez, ele me contou que ele, até nas reuniões de oração nas casas, ele também fazia. Então ele disse, Gi, hoje eu fiz uma coisa. Então ele contou esse, ele disse, eu não acredito que você fez isso. Porque ele tinha que ter o dólar para trabalhar, né? De qualquer Aham. forma, né? Quando ele ia para fora, enfim. Então, aí ele começou a pegar esse dólar e começar a ofertar, botar na igreja, enfim. E aí depois ele me contou, ó, tô começando a fazer isso. Eu disse, eu não acredito. E aí realmente foi essas. Aí eu comecei a entrar nesse sonho junto, né? Comecei a buscar, ver o que também a gente poderia fazer. A gente começou a se preparar, enfim. E acho que internalizar, né? É realmente isso que você quer? Por que que você quer isso, né? Então, isso era uma coisa que a gente conversava bastante, né? Entre eu e ele, assim, por que que a gente quer isso, né? O que que é importante, né? E tal, pro Arthur na época. Eu falo filhos hoje, não tem como não falar, porque a gente tem duas. Um menino e uma menina, mas na época era só o Arthur, né? Então era essa experiência, né? Fora de casa que a gente estava querendo realmente ter. Uhum. Você falou sobre co-criar, né, o ambiente, né? Então você começou a ofertar em dólar É. para você já criar isso, a vivência com dólar, em ofertar, em querer ganhar e mostrar para Deus que, tipo assim, ó Deus, olha a minha atitude de fé. É. Eu já vou te dar em dólar porque eu creio que eu vou receber em dólar. É. Em 2015, eu estava passando uma crise financeira muito difícil, 2015. Tinha uma crise instalada no Brasil que se chamava Petrolão ou Mensalão, era um negócio assim, na época do governo Dilma. E eu estava numa fase muito ruim na empresa, no grupo Abradex. Aí eu decidi rodar no Uber, fazer Uber, né, para poder gerar alguma renda. E não estava gerando renda, tanto no Uber quanto na empresa. Eu estava realmente perdido. E aí teve uma palavra que eu li uma vez sentado, eu estava no sofá olhando o meu celular na internet e aí vi lá: tudo o que você foca cresce. Quando eu li aquela mensagem, na hora que eu li, eu não dei muita atenção e passei. Mas segundos depois, o meu cognitivo disse assim: não, peraí, o que eu li? Acabei de ler. Aí voltei e li de novo. Tudo o que você foca cresce. Cara, aquela mensagem disse para mim assim: você precisa focar. Uhum. Você tá perdido, você tá sem foco. Aí eu sentado ainda no sofá, eu falei: eu preciso focar. Deixa eu ver por onde que eu vou focar. E eu pensei: se eu focar no Uber para me gerar renda, o que vai acontecer comigo? Aí botei tudo em cash ali na hora ali. Se eu focar na minha empresa, o que vai acontecer comigo? Sentado no sofá, eu falei assim: eu vou focar na minha empresa a partir de hoje. Amanhã eu não saio mais para ir fazer Uber. Não vou mais. E eu Uhum. acordava todo dia, 4:30 da manhã, pegava o carro e ia para o centro da cidade, para a região do centro do Rio de Janeiro, na Tijuca, e ficava ali, porque ali era meio que um caminho para eu ir para a Barra da Tijuca, Copacabana, as regiões onde eu atendia também o cliente da empresa Bradex. E eu falei: não vou mais fazer isso. Eu vou ficar em casa e eu vou focar na empresa. Ale, foquei. Não saí mais. Depois de mais ou menos umas 3 semanas, eu fechei o meu primeiro projeto.
Eu continuei na dificuldade, continuei na minha crise financeira durante 3 semanas. Qualquer um que olhava para minha situação, eu sem sair de casa, precisando de dinheiro, poderia dizer assim para mim, é um vagabundo. Tá dentro de casa em vez de estar trabalhando. Mas muitos não entenderiam que eu estava focado no meu negócio. Cara, meses depois, eu tinha mais de 10 projetos agendados, Hum. porque eu foquei numa palavra, eu foquei no meu negócio. Então você que está aí, que hoje está perdido, não sabe o que fazer, para onde ir, tudo que você foca cresce. Vocês focaram É? no objetivo de Sim, vocês. exato. E aí começaram a co-criar aquilo ali. Isso. E aconteceu. Sabe uma coisa, Douglas, que eu estava pensando aqui, lembrando Uhum, desse momento, né? Por que que Deus está trazendo tudo isso à tona, né, cara? uhum, Por que que a nossa história tá aparecendo? Porque é uma história de muitas outras que todos os, né, os brasileiros têm muitas histórias. Todo mundo tem uma história, né? todo mundo. Mas eu sinto também que muitas vezes, muitas ações que eu tive, Douglas, cara, sabe aquela voz dentro de você que fala, por exemplo, a questão de semeadura é uma voz dentro de mim que falava: semeia, semeia, semeia. Ah, ou faça algumas atitudes que nós tínhamos que tomar como casal, aquela voz dentro da gente, ou muitas vezes a gente tem muitos sonhos, é aquela coisa que diz assim: faça. Faz isso. Eu vou falar um negócio para vocês. Uhum, Toda a minha apresentação que eu fiz lá no Acesso Builders, que as pessoas ficaram impactadas e pediram até para a gente participar, a apresentação inteira eu ganhei durante o. Cara, eu ia acordando ali de manhã cedo e aquela voz internamente ia dizendo o que eu tinha que falar. uhum. Sabe quando você está sensível? E aí não é religião, é espiritualidade mesmo, cara. Quando você está sensível, você dá liberdade para o Deus que está dentro de você falar para você e com você o que você tem que fazer. E as coisas aconteciam assim, cara. Não é assim, todo mundo dá ajuda dentro de uma igreja. Mas naquele momento tinha que ser daquele jeito Uhum. para que os céus se abrissem. Tem leis e tem momentos dentro da tua vida que tem que ser específico, cirúrgico. Algumas ações que Deus faz com você, ela é cirúrgica. Ela tem que ser para aquele momento. Quando Moisés foi lá e Deus abriu o mar vermelho, né? Não foi naquele momento. Não é todo dia. Então o João vai lá agora com o cajado, eu vou abrir. É cirúrgico, é para aquele momento. A voz É. interior falando dentro do teu coração. Obviamente que se a gente dissesse não, isso aqui não é de Deus, né? Que isso aqui não é, você tá doido. Se ela falasse isso, obviamente eu ia me perguntar, será que eu tô doido mesmo? Mas só que depois de 23 anos após e ver nós aqui sentados contando uma história com uma família, né, abençoada e a gente se ama, eu amo essa mulher como se fosse o primeiro dia, eu vejo que aqueles passos que Deus deu cirurgicamente para aquele momento que me fortaleceu e muitas vezes eu fiz coisas que não estava até à frente do que as pessoas imaginavam, à Uhum. frente do momento, ou passos de fé que eu fui falar. Pô, essa história de semear em dólar, eu tô contando 15 anos depois. É. Olha como Deus guarda, como uma pedra preciosa. E ele fala: agora é o momento de você apresentar isso. Cara, é assim é na nossa vida. Então, muitas vezes, por isso que eu falo, muda o teu mindset. Fale com Deus, acorde de manhã, você acredita em você. E aí você tem que ter as pessoas certas com você Uhum. também. Porque sozinho as pessoas podem dizer: ah, amaldiçoa esse teu Deus e morra, como falaram na Bíblia, né? É. Então tem tudo isso, você tem que saber com quem vai andar. E a escolha da pessoa, ô Douglas, muita gente é carente, cara. Eu vejo que a carência, né, Gi, você é psicóloga, não sei se você sabe, mas a Gi, ela tem a psicologia como profissão também e me ajuda em muitos outros negócios, mas a psicologia é o forte dela. A carência, Douglas, tira a pessoa do foco divino. Uhum. Porque se a gente, muitas vezes, por isso que a pessoa, relacionamento é algo importante, porque muitas vezes Deus quer te dar coisas na vida e muitas vezes você se antecipa por carência mesmo, né? Uhum. E toma as decisões. Por isso que a gente tem que sondar todos os dias o nosso coração, né? Para ter a pessoa certa do nosso lado, né, Gi? Com certeza, Uhum. com certeza. Incrível. Agora você agindo na fé, né? Você tomou todas essas decisões de dizimar e tudo mais. A própria Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta, né? Então, É. você ter fé e não fazer Fazer, não adianta de nada. Você
tinha fé e estava fazendo. O que mais você fez para conseguir, agora vamos avançar um Isso. pouquinho, para conseguir concretizar essa É. situação? Dizimar em dólar, ato de fé. É. Ok, tá dizimando ali, tá tendo a sua ação de fé. É. Mas só dizimar não era o suficiente para você abrir a porta. Porque você, por exemplo, não tinha um contato com um americano. Mas como é que você criou essas coisas? Dá essa dica aí pra gente. Então, ó, depois que você define com a tua esposa o que você vai fazer, ou se você é solteiro, o que você define com você mesmo, qual é a tua visão de vida, você tem que partir para o plano da execução. E aí você tem que traçar metas definidas. Eu acredito, cara, aí eu entro no business, que é o meu métier. Você tem que ter no máximo 3 grandes metas, né? Que os americanos chamam de widely important goal. Qual é as 3 metas mais importantes da tua vida? Então eu tracei as metas mais importantes naquele tempo. Primeiro é ter o alinhamento com a minha esposa e a minha família. Depois é entrar numa empresa americana que me trouxesse para os Estados Unidos, porque eu queria fazer essa forma. Eu queria vir expatriado através de uma empresa americana que estava no Brasil para uma empresa americana aqui nos Estados Unidos. Eu tinha essa vontade. Então eu tinha que entrar numa empresa americana e também falar inglês. Então esses eram os 3 grandes pontos que eu precisava. E aí, cara, comecei a executar principalmente os 2 próximos, porque como eu e a Gi já estávamos alinhados, a questão de entrar numa empresa americana e falar inglês, aí é ato de disciplina, cara. É. Ato de disciplina, é diário. Aí não tem jeito. Aí você tem que colocar a enxada na terra, cara, e arregaçar a manga e botar pra quebrar mesmo. Aí que você tem que acreditar em você e bola pra frente, vamos, e todo dia é um novo dia e vamos pra cima, né? Perfeito. E Gi, na sua perspectiva, aí o Alê tá vivendo a vida dele lá de fazer tudo isso, vocês dois compartilhando. Mas e você? A sua história, assim, enquanto ele fazia o que ele podia, lá de manga arregaçada, inchada na terra, você? Como que você servia de base ali? O que que você fazia também para essas coisas fluírem e acontecerem? A minha atenção foi mais para o Arthur, né? Já que eu Uhum, saberia que ia haver uma grande mudança de certa forma. Eu lembro que a gente botou ele no inglês, né? A gente foi conversando com ele. Eu já fui me desfazendo de algumas coisas, né? Na época eu tinha estágio, enfim, eu fui terminando essas coisas para deixar tudo organizado, porque a gente tinha um certo tempo também, né, e tal, até me formar, enfim. Então a gente foi. Eu acho que falar foi sempre bem importante. Acho que falar sobre uhum, como a gente estava se sentindo e ver como é que a gente ia construindo, como é que a gente estava no momento, acho que foi o ponto melhor, assim, e como que a gente ia se desfazendo das coisas, como é que até coisas assim que são pessoais, não, lógico, veio todo, gente, foi tudo pago assim, né? Até as coisas da nossa casa, enfim, veio de navio e tal. Mas tem aquelas coisas que às vezes você quer deixar de presente para uma pessoa da família. Então eu fiz esse ritual, eu tive esse momento, eu quero deixar isso aqui para ti, coisas que a minha mãe me deu, que foi super importante, e eu quis trazer para mim. Então, assim, foi um momento realmente de se, enca- se colocar num casulo, assim, para se preparar melhor, acho que seria isso. Porque você está com uma vida ativa e você vai parando, né? uhum, Estou falando da minha parte, né? Você uhum. vai parando, e você vai preparando teu filho, você vai preparando também a tua família, porque a família É, porque é como se fosse um luto de imigração, é, gente. Você vai partir e você não sabe quando é que você volta, vamos é, dizer, né? Quando você está mexendo também com documentação, enfim, você não sabe como é que isso funciona. é. Então você meio, como todo mundo às vezes faz, né? Você faz uma despedida, né, da sua família, dos seus amigos. Então tem todo um ritual e faz parte e posso dizer, é muito importante isso, porque você vai precisar ter uma estrutura para estar aqui, principalmente emocional, com Uhum. certeza. Mas você não tem com quem às vezes. Naquela época, 11 anos atrás, não tem como hoje que você vê vídeos assim aleatórios de tudo e É, principalmente sobre Estados Unidos e como foi. Hoje você escuta de tudo. hoje Tem sim. várias questões, mas É, na época não
não era muito. Não É era. um máximo um vlog, alguma coisa assim, Uhum. mas não era tão informativo. E nem as coisas emocionais, que quando você está aqui nos Estados Unidos, eu lembro que eu procurei muito e não tinha essa riqueza de detalhes e experiência das pessoas. Na verdade, você não via nem as pessoas chorando numa câmera, né? Que hoje você vê, né? É, Botando realmente no vivo que as pessoas sentem, é, né? é. Então, foi essa parte mesmo, de fazer esse ritual de se despedir de casa, das coisas, do teu papel, porque Uhum, teu papel também muda aqui, uhum, né? Como mãe, como mulher, como centro de todas as coisas que você precisa fazer numa casa, uhum. né? Perfeito. Ali, então a fé já começou a fazer, produzir os seus efeitos e você Isso. lá com a enxadinha Enxadinha dando tudo trabalhando. certo. É. A gente vai chegar no momento em que o seu plantio começa a crescer e dar fruto, mas Isso. existe um momento ainda, o momento que você cava, Uhum. o momento que você lança a semente e Uhum. tampa, e o Uhum. momento que essa semente brota, É. e o momento que você colhe. É. A gente está agora exatamente no momento em que você vai tampar a semente. Hum. Você já fez tudo da fé, você já fez tudo que tinha que fazer, vai tampar a semente. E eu entendo que esse momento é aquele momento em que você fazia contato com o CEO do mundo inteiro, que você se Isso. expunha, se você se apresentava. Conta pra gente como é que foi esse lance aí de você se apresentar, de querer mostrar, e você deixa muito bem claro em dizer assim, você falava para as pessoas, ó, se quiser saber do Brasil, me pergunta. É. Fala aí como é que foi esse trâmite. É. Cara, isso é bem interessante mesmo, porque olha só, quando a gente falou que a gente decidiu que ia para os Estados Unidos, até o momento que nós estávamos com a família, eu, a Gi e o Arthur na época, pousando em Indianápolis, foram 5 anos, né? 5 anos. Foi isso? 5 anos, 5 anos. 4 anos da empresa, um ano se preparando, mais 4 da empresa americana no Brasil, 5 anos. Cara, Uhum. é 5 anos. Então, se você tem dúvida, né? Se a pessoa pode pensar, cara, eu quero. Porque às vezes você acorda de mau humor com o país que você tá e diz, eu quero para os Estados Unidos, aquela brincadeira, né? Eu quero para os Estados Unidos. Mas quanto tempo dura isso? Um mês? Ah, não, Uhum. agora chega uma nova turma aí, vou ficar aqui, tá tudo certo. Cara, quando você tem 5 anos trabalhando, é porque você tinha que estar aqui mesmo, cara, porque realmente é trabalho. E nesses 5 anos, eu fui me preparando, né? E como você falou, eu vi no network uma forma de ponte. Porque quando você é mais um no meio de uma multidão, como você se diferencia É. no meio da multidão, cara? Né? Se você vê 5, como é que eles falam? 5 pintinhos de uma cor, você pinta aquela ave daquela outra cor, aquela ave Se destaca. se destaca. Mas como você vai? Isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes se perguntam, né, cara? Uhum. Parece fácil, mas como eu vou me destacar no meio de tanta gente É. boa? Quando a régua é alta, fica mais difícil ainda, cara. Então, uma forma que eu encontrei de me destacar Uhum. foi através da comunicação, do network, da conversa, de se doar, se fazer presente a todo momento para as pessoas certas, né? Então isso fez muita diferença mesmo, mas foram 4 anos fazendo isso. Aí chega um momento, né, Douglas, que você vai treinando, é igual um esporte. Você começa de uma forma, você é o beginner, né? O iniciante. Você começa a treinar, praticando, uma hora você fica bom. É. No quarto ano, eu já era amigo de todo mundo, né, cara? Legal. Eu já tava amigo, o pessoal, eu já pegava o telefone e ligava, o cara me atendia na hora e me chamava, brincava. Você vai cavando as Vai oportunidades. Foi isso que eu cavando. fiz, basicamente. Né? Fui cavando as oportunidades, agi sempre cuidando da base, porque eu podia viajar também, né? E agir sempre cuidando da casa, da família e se preparando. Quando ela fala que houve uma preparação, é verdade. Foram Uhum. 4 anos de preparação. Imagina, você ter 4 anos que você sabe que você quer sair do país, eu imagino a Uhum. cabeça da Gi. E ela pode contar isso, sabendo, poxa, eu não posso nem criar uma estratégia para minha vida de longo prazo, porque o cabeça do lar, meu marido, ele quer mudar de país. É. Então eu imagino como foi também para Gi se preparar e chegar até um ponto da carreira, até um ponto da vida, que não, ela sabia que não podia ir além, porque aquilo É. ali ia acabar. É. Momento ia acabar.
Uhum. Então foi o aval dela, o trabalho dela e o meu network aonde eu consegui me destacar no meio da multidão mesmo, Uhum. né? E aí foi o que aconteceu. Consegui vir para os Estados Unidos expatriado, né? Que é o Uhum. sonho de muita gente, né? Uhum. Muita gente vem para cá e vai tentando status, Uhum. né? Eu já vim com expatriado e 8 meses depois já estava com o Green Card Uhum. e 4, 5 anos depois já nos tornamos cidadão americano. Então, cara, mas tem uma preparação aí, Douglas, Uhum. uma Uhum. preparação grande. Eu entendo que a história de vocês ela é bem diferente da grande maioria de imigrantes. Ela é bem diferente. Mas é muito interessante, porque muita gente que tem interesse em imigrar e os que já estão aqui, eles não sabiam desse caminho, dessa possibilidade. Você, na verdade, teve o entendimento disso quando um amigo seu foi expatriado e Isso. isso te gerou, pô, quero também, Gerou né? interesse. Porque talvez se você não tivesse esse conhecimento, você tinha um sonho para vir, mas como que seria? É o caminho que hoje muita gente faz. Ou aplica um documento ainda estando no Brasil, Uhum. ou vem para cá e começa a aplicar a documentação aqui. Então, realmente a história de vocês é um pouco diferente. Mas inspiradora, porque eu vou entrar num assunto agora, que primeiro é o seguinte: vocês tinham um alinhamento. Isso. Os dois estavam em concordância. Isso. Certo. O que um queria, o outro estava junto. Uhum. Tinha diálogo. É. Uhum. Entende aí você, casal? Tinha diálogo. É. Conversava, falava, explicava, dizia o que sentia. É. Não é uma coisa que, eu quero fazer isso. Aí não comenta mais. Aí daqui a 2, 3 meses já tá com mala pronta e a esposa nem sabe que você planejou tudo. Diálogo faz parte de um relacionamento. E aí vocês tinham esse alinhamento. Isso. Então, naturalmente, tudo que acontecia, a Gi já estava sabendo e também na mesma perspectiva. Como é que foi quando o CEO lá te ligou e falou assim: olha aí, tem uma notícia para você? Como é que foi isso? Cara, ali foi a concretização de todo o trabalho, né, Gi? Foi. Todo o trabalho que nós fizemos, Dos né? bastidores. Todos os bastidores, todos os momentos que você é desafiado, né? Porque, cara, parece fácil dizer assim, eu pego o telefone e vou ligar pra pessoa e vou dizer, eu tô aqui. Cara, não é tão simples assim, né? Você tem que conquistar o momento. E aí, quando o CEO da empresa do Brasil ligou e falou que tinha duas notícias, né? Uma boa e uma ruim. A ruim é que eu ia ter que me mudar. E a boa é que eu ia para a matriz americana. Então, naquele momento, eu realmente me senti com o filme do Will Smith lá, A Busca da Felicidade, que ele sai do prédio e começa a girar no meio da multidão lá em Nova York e concretizando o sonho. E aí, claro, fui falar para Gi sobre isso, né, cara? Então eu tive que falar e Como aí, é que foi para você, Gi, na hora que ele chega para você, tem uma notícia para te dar? Olha, foi incrível, porque ele estava em Lages, né? Nesses dias ali, ele estava em Lages. Então, eu vi ele recebendo essa ligação. Então, eu vi, mas aí ele não botou no speaker, ele não botou em alto-falante, enfim. Mas acho que ele queria entender, pelo menos para depois passar o que estava acontecendo. E acho que foi bem sábio também. E aí eu só vi que aquele sorriso tava ficando largo, né? E aí eu queria entender, assim, mas foi uma ligação, com certeza, fruto de conquista, de cavar, de conquista, de ir atrás, de se expor, né? Porque você vai lá atrás, né? Você vai buscando, você vai se conectando com as pessoas e tem uma hora que você acerta. E esse foi realmente o final ali, ou o começo de tudo, posso se dizer. Interessante, né? o final ou o Perfeito. começo. Gostei desse Então, momento. enquanto vocês estão falando, eu pensei em ciclos, né? Uhum. O primeiro ciclo aconteceu no conhecimento de vocês, ali no relacionamento, quando vocês se conectaram e casaram. Encerrou-se o primeiro ciclo, né, do início. E aí inicia-se o segundo ciclo do sonho americano. Aí você começa a cavar, trabalhar, é um novo ciclo, é do zero. E aí se encerra esse ciclo, porque você cavou, plantou, a árvore cresceu e você colheu. Exatamente. Né? Quando o cara te liga ali para te dar notícia, é a colheita daquele ciclo que você já trabalhou tanto. E aí, pô, que legal, aconteceu, né? O cara já te deu Festa a uma notícia, semana, né?
Meu Deus, vamos para lá e tudo mais, aquela alegria toda. E aí, Gi, como é que foi agora esse momento? Que eu acho que é um dos momentos mais cruciais do encerramento de um ciclo Uhum. de uma vida. Uhum. Uhum. Você é brasileira, nascida no Brasil, relacionamento família, mãe, irmãos e todo mundo. Como é que foi esse. Foram quanto tempo que vocês demoraram da notícia até a mudança? Não, a notícia foi em março Uhum, de 2014. Isso. uhum. E aí nós fomos para Indianápolis em Julho. 13 de julho. 13 de julho nós Uhum. fomos para Indianápolis já de 12 de julho, 13 nós nós mudamos. Ou mudamos. seja, Foi 3 rápido. meses, né? Foi, Foi foi rápido, rápido. Eu foi pensei que era rápido. um ano, cara. Não, cara. Foi Não, rápido. uma vez que ligaram para nós, né, Gi? Então, em 90 dias, aí fizeram um teste de inglês com a gente. Foi. Uma professora ligou, ó, agora eu preciso testar o inglês de vocês. Testou do Agi, o meu, para ver o que precisava fazer. E, e mandaram a gente um pouquinho antes também para conhecer a cidade, para ver Isso. uma casa, né? Uma corretora veio, acompanhou a gente no dia também. Foi. E depois, 3 meses depois, nós estávamos em Indianápolis, cara. Aham, Em Indianápolis. aham. E o chororô da despedida? A família indo com vocês até o aeroporto? Eu chorei muito. Conta um pouquinho pra gente, Gi. Como é que foi Muito, isso? muito. Eu lembro desse dia como se fosse hoje mesmo. Eu lembro que eu fui, porque na época Lages não tinha aeroporto para ir para, no caso, Florianópolis, né? Internacional. Aham. São Paulo, na verdade, né? Uhum. E aí nós tínhamos que pegar o carro para ir para Florianópolis. Ah, tá. Então, dependendo de como estar a 101, é 3 horas a 3 horas e meia, enfim. E eu lembro que eu fui chorando até o aeroporto. Eu fui de soluçar. Por quê também? Porque quando você deixa coisas, né, pessoas, relacionamentos. A minha época, naquela época, minha mãe estava fazendo tratamento de câncer. E eu sou de uma família, nós somos entre 4 irmãos e eu sou a única mulher. Então, foi uma questão enorme, porque, lógico, meus irmãos também têm cunhadas, mas tem as esposas, no caso, minhas cunhadas, mas foi muito difícil, apesar de eu ter feito parte do tratamento dela lá uns meses antes, foi muito difícil deixar ela. Foi assim, foi um ato assim que eu lembro que eu conversei com Deus assim e disse, olha, eu vou conseguir despedir da minha mãe, porque a gente já sabia que não teria um resultado muito bom lá na frente, né? Uhum. E ela foi muito guerreira. Mas eu lembro que eu tive essa conversa com Deus. Olha, eu quero me despedir da minha mãe quando ela se for. Uhum. Então eu fui tranquila de certa forma, mas eu fui chorando até o aeroporto. Uhum. E é ali que você começa, né? Que você vê o que você tá deixando, Uhum. para onde que você tá indo. Uhum. Mas as portas mesmo assim ainda continuavam abertas. Esse era o que a gente se olhava assim e via. Não, o propósito ainda é esse. O propósito Uhum. tá se encaminhando para esse lado. Nada fechou, nada foi batido no nosso rosto, né, e É. tal. Então foi assim, são várias coisas que você deixa, né? Mas e o final, você estava falando sobre o final do ciclo. Às vezes o final você não faz muito, você só percebe quando você começa o ciclo. Aí que você É. viu que é o final, na verdade, né? E aí que você tem que ter as ações ali. E eu acho que é o dia a dia, é a oração mesmo, é a conversa. E é o perceber. E eu acho que para você mudar de país, você tem que ter o coração muito aberto. Muito aberto. Porque se tu ficar muito enraizado na tua cultura, no teu jeito que você era acostumado a pensar, na cultura, até mesmo como família, porque a tua cultura familiar também vai mudar. Teu papel familiar vai mudar, de certa forma, né? Assim como é o Alex que foi, no caso, convidado, né, a trabalhar para cá, eu também já vi que a mulher também foi convidada. Uhum. E esse homem faz o quê? É. Então, né, ele também tinha um papel, né, no Brasil, como a mulher também tinha um papel no Brasil. E aí você também, quando você entra aqui, e o que é muito comum e existe isso, eu vi bastante lá na Carolina do Norte, em Indianápolis também, que às vezes é a mulher que sai de casa e é o homem que cuida dos filhos. É.
sabe? E aqui tem muito. É. Eu já ouvi isso aqui também. Então é abrir a mente mesmo. Se funciona pra você como família, você não tem que se importar com a opinião dos outros. Uhum. Então até hoje, gente, eu cresço e aprendo todos os dias. Eu acho que eu quebro muito a questão de crenças. O que que você traz? Ah, isso não é certo, isso não é bom, isso não sei o que pensar sobre isso. Não pensa. Não pensa, né? Uhum. Então, lógico, não tô falando para coisas erradas, mas tô falando de questões de mudar o jeito como você vê a vida, né? De como você, que isso também transforma como você sente também, né? É. Então, você vem muito engessado, eu vejo, né? Eu Uhum. vindo da minha cultura, falando por mim, né? Tem pessoas que já vêm, às vezes, tem um outro layout de vida também, mas eu vim muito engessado e eu abri meu coração realmente aqui, nesses 11 anos aqui. Então, a experiência foi me quebrando. Hoje, eu realmente estou bem mais aberta. Uhum. Uhum. Incrível. E você, Elia, como é que foi a despedida lá da família? Como é que foi esse último momento de dar o tchau ali pra você? Como é que foi isso? É. Cara, também não é fácil, né? Porque a gente é muito apegado, né? O sangue italiano, né? Do sul do Uhum. Brasil, a gente é muito apegado à família, né? Uhum. Então eu tenho um irmão, uma irmã, a minha mãe. O meu pai não estava vivo na época, quando eu vim para cá, mas a minha mãe sim. Continua firme e forte, já veio algumas vezes para cá, mas sempre é difícil. E como a gente estava falando, apesar de a gente planejar tudo e esperar que dê tudo certo, a pessoa que me trouxe ela, que é a mãe dela, estava passando por um problema de saúde muito grande também. É. E isso, cara, quando você junta sair do teu país, deixar toda a tua família, a mãe da Gi, né, que é a pessoa que eu, né, sempre gostei e admirei também, estava passando por um problema de saúde. Aí vai aquele ponto que a gente falou. Mesmo com tudo isso, ainda nosso coração estava em paz, É. porque a gente sentia que É. era de É. Deus, cara. É isso. Mas essa eu acho que é o grande segredo de tudo, Douglas. É isso. Eu acho, cara, resumindo, é o grande segredo. É É isso. você sondar o teu coração e sentir paz, né? Uhum. A Gi teve a oportunidade de falar com a mãe dela. Depois, ela veio, foi algumas vezes, mas naquela semana que a mãe dela chegou a falecer, a Deus falou com ela para ela ir para o Brasil antes. E ela teve a oportunidade de se despedir com tranquilidade. Uhum. Foi. Então tudo isso foi é como se Deus, como pai mesmo, né? Ele fala, filho, eu vou fazer as coisas. Confia, É. confia, É isso. vai dar tudo certo, Uhum. né? Perfeito. Então aí, vamos dizer que encerrou mais um ciclo. Sim. E inicia um novo ciclo completamente diferente, mas com aquela sensação de vitória, Isso. né? Que é o sonho se concretizado e agora se realizando. Como é que foi a chegada de vocês aqui? E essa parte agora, eu quero que vocês foquem em falar para casal, Uhum. né? Contar a história foi muito legal, alinhamento, tudo foi top. Só que agora vamos falar, porque eu acho que agora é o momento que vocês têm para falar para quem está aqui e está passando por crises. Isso. Crises de relacionamento, Uhum. crises de conjugais. Porque tem muita gente que vem do Brasil querendo salvar o casamento e se separa. Tem muita gente que vem do Brasil com casamento top e se separa aqui. É. Então existe muitas crises aqui. Porque a mulher passa a ter um valor e o homem se sente desvalorizado, como foi mencionado. Ou o homem passa a ficar sobrecarregado de trabalho porque tem que sustentar a casa. Então, existem muitas etapas aqui na vida de casais que pelejam contra o matrimônio. E aí, agora eu quero que vocês tragam a informação com uma mensagem para casais, ok? Como é que foi essa chegada de vocês aqui? Pisaram em solo americano? Como é que foi isso? Eu sei que vocês foram recebidos por uma pessoa, porque a empresa mandou, mas aí destrincha pra gente como é que foi essa chegada. Acho que o que mais marcou, a gente foi o fato de nós não termos mais a família para recorrer. Cara, isso é realmente Suporte, impactante. Porque no Brasil a gente, o domingo vai na casa dos pais, né? Muita gente, vou visitar meu irmão, vou sair com um amigo. Cara, nós chegamos em Indianápolis,
somente nós. Eu acho que é isso que é o grande impacto dos casais, é o fato de você não ter mais aquela. Eu não digo aquela cortina de fumaça, mas a família, os amigos, é uma cortina de fumaça muitas vezes para o casamento, É. né? Quando nós chegamos aqui, a cortina de fumaça acabou. Cara, era nós. Nós tínhamos que sobreviver, nós tínhamos que gostar. A nossa presença 24 horas por dia era o que era suficiente, tinha que ser suficiente, né? Porque senão a gente não ia conseguir conviver juntos. Porque é 24 horas, é só nós, só a família, só eu, a esposa e o filho, né? Porque não tínhamos amigos, Uhum. né? Então até você conquistar isso são alguns meses, não é? Tem pessoas que na semana seguinte já tem pessoas, já É. conhece, mas não é a grande maioria que Não. faz isso. Isso é mais quando é na Flórida, né? É, na Flórida, É mas, verdade. mas a gente tem que parar que a nossa grande audiência não é só de pessoas da Flórida, né? Aham, São aham. pessoas do mundo, dos Estados Unidos inteiro. E o que acontece em Orlando é diferente, É bem completamente diferente do que diferente. acontece no É resto muito dos diferente. 49 estados É muito americanos. É diferente. totalmente diferente. É. E eu tenho certeza que as pessoas que estão fora da Flórida vão entender mais ainda, porque nós fomos pro meio oeste americano, Indiana, cara. Poxa, não tem muito brasileiro, né? Então nós chegamos lá. Cara, né, Gi, era nós, Era né? Era nós. nós. Era nós no meio do milho. No meio do milho, que lá é o Corn Belt, né? É o É. lugar de agricultura. Então, tinha nós, e, cara, isso foi uma nova experiência mesmo. Foi. Onde eu pude até conhecer a minha esposa melhor do que, e ela também, né? Melhor do que a gente nunca se conheceu na vida. E isso pode ser bom ou pode ser ruim. É. Então aí depende, mas eu acho que o grande impacto, e eu tenho certeza que muitos vão concordar, é que você está exposto. Uhum. É só você e a tua esposa e os teus filhos, cara. Uhum. E acabou. Uhum. E ali é um momento realmente de transição mesmo, né, Gi? Uhum. É porque quando você vem, quando eu comecei a falar, né, você constrói o teu sonho fora de casa. Aí você tem que ressignificar o que que é tua casa. Uhum. Você tinha tua casa no Brasil e aqui você não tem mais a tua casa. Você tem que ter uma afetividade, você tem que construir uma afetividade nessa casa, mesmo que seja aluguel, porque você tem outros horários. A criança tem outro horário. A gente sabe que são 7 horas e meia de escola. O marido, no caso, sempre foi assim, né? Ele viajava semana, enfim, voltava final de semana, enfim, mas ele ia de manhã cedo e voltava só no final da tarde. E aí você que não tem o trabalho, porque a tua criança está construindo o idioma. Eu adorava, podia ser louca, né? Mas eu adorava ver dicionário. Eu não tinha gramática, mas o vocabulário eu gostava, sempre gostei de estudar o vocabulário dicionário, né, americano, inglês. Mas isso também não chegava a nada, porque eu não tinha gramática, enfim. E quando você deixa, aí você deixa também o teu papel, então você vai construir isso. E tinha um negócio, eu não sei se o Alexandre vai lembrar, mas eu tinha um sentimento que porque também o marido gosta dos Estados Unidos e talvez você não goste tanto dos Estados Unidos. Tinha também isso. Então, uma época eu ficava assim, quando é que eu vou embora? Porque eu me sentia turista. Uhum. Meu sentimento era de turista, que eu já tinha visto tudo aquilo, que era a parte do milho que eu já falei, né? Uma cidade de primeira, tô brincando aqui que na segunda a cidade já tinha acabado, enfim. Mas você pensa assim, nossa, mas eu não sou. Eu tinha que estar lembrando que eu não era mais turista, que eu não ia embora, Hum. né? Então, eu disse, nossa, eu vou ter que fazer algo diferente. É. E eu vou para onde? Porque a forma de ir no supermercado já é algo, aquelas perguntas que eles fazem, se você tem o cartão, se tudo estava certo, você só vai dizer um oi, tchau, né? Você não consegue informar mais que aquilo. E eu lembro que até ir para o supermercado, que tem toda uma gama lá de produtos, era só uma poluição visual para mim. Uhum. Então eu ia lá, era o meu shopping, inclusive, que eu ia lá, passava 2, 3 horas para começar a entender aonde que eu estava indo, mas eu trouxe também muita comida que não era para comer. Não trouxe comida de cachorro, nem de pet, nem nada, mas eu trouxe, assim, às vezes, alguns sabores que, por eu não ter lido, não sabia que era sobre um tempero fortíssimo,
Eu Aham. trazia para casa, eu gastei algum dinheiro sobre isso, É, né? né? Então esse é o dia a dia mesmo, né? Que você acaba te afetando ali, né? E aí eu ficava sozinha em casa. Eles iam correr atrás do corre deles, o Arthur na escola. E cada um com seus. E a dor de cabeça, né? Todo mundo tinha dor de cabeça por durante 6, 7, 8 meses, todos os dias. É? Por causa do inglês, que só ouvia inglês, diferente daqui, né? Mas lá era só o inglês, só o inglês, só o inglês. Você vai falar com uma professora, na minha época não tinha o tal do translator. É. Então, esse aqui viajando, você precisa levar o teu filho no médico. Eu tinha que estudar antes de casa para possíveis perguntas para eu responder aquilo. E provavelmente deve ter falado que ele estava com alguma coisa que ele não tinha, né? Enfim, mas Provavelmente. tudo deu certo, mas é nesse nível. E às vezes você vem frustrado porque você queria expressar, É. né? Porque o idioma, para mim, o idioma tem tudo a ver com emoção. Porque, digamos, você vai falar algo, você fica até monossilábico, é o sim ou não. Tá, funcionou para aquele momento. Mas e o sentimento que você quis expor, que a gente é toda emoção, né? A gente é todo dramático, a gente é todo, eu quero que você sinta o que eu tô te falando, que a gente encosta nas pessoas, não pode mais, você beija as pessoas, né? De cumprimento, você não pode mais, né? Então, você se coloca, você tem que recuar. Você não pode Uhum. expressar tanto. Uhum. E aí você tá deixando de quem você é. É. Você tá em outro país, você tá numa outra cultura, você tá num outro código social, né? Porque o que é íntimo para você não é, para eles é muito mais que, né? Digamos, o abraçar para eles é algo fortíssimo, né? Uhum. Então, é só com o tempo que você consegue abraçar, enfim, ou é um abraço mais distante, né? Então, tudo isso tem a ver, até com a cultura escolar. Você não poder entrar na sala com teu filho, como eu fazia com o Arthur, foi o maior choque, acho que foi a vez que eu mais fiquei braba na minha vida. Como que eu não posso entrar com meu filho na escola? Né? Eu realmente fiz o tal do drop-off, né? Eu despachei meu filho na frente, pegaram ele e pronto, no primeiro dia de escola. Tem lá o tal do ice cream, né? Que eles falam que que você pode conhecer a escola, a sala, né? Mas é realmente, ele vai lá, ele não conhece ninguém. Mal e mal a professora, ele ia com uma plaquinha Nossa. para achar a professora, porque ele também não tinha Uhum. inglês. Então, são histórias assim que é só o dia a dia. É. É o dia a dia mesmo, assim, de que, não que o Arthur sempre foi muito comportado na escola, mas daqui a pouco veio lá umas carinhas tristes na agenda, a gente não entendia o porquê que esse menino tá fazendo. Porque a cultura do que é certo no Brasil é diferente do que é certo aqui. Uhum. O compartilhar, às vezes, o tal do lápis, das coisas escolares, não é, pelo menos lá em Indianápolis, não era, você não podia compartilhar. Você abraçar o teu amigo, dizer que você ama, também não é muito coerente fazer isso o tempo todo, entende? Então, ele perguntava assim, mãe, eu não sei o que eu tô fazendo de errado, né? Então, todo isso te pega como pai também, porque Uhum. você vê que ele tá sofrendo. É. Mas, hoje, vendo, o tempo também vai passando. O tempo E você passa. vai aprendendo, você É. só aprende, Uhum. né? Então, essa é a parte, eu acho, assim, que uma das, tem muito para dizer, Uhum. mas é uma das que, do impacto maior do primeiro mês foi esse. Uhum. Indiana é muito frio, né? É. Bem E aí, frio. como é que era viver no frio, assim, na neve? Como é que era essa Cara, no situação? começo é divertido, né? Na primeira semana, ver a neve é No gostoso. começo você resume em primeira A semana. primeira semana, Aí é foda. a primeira semana. E quando nevava no domingo, domingo era maravilhoso. Porque aí você via a neve cair em casa, era tranquilo. Mas realmente, ficar 6 meses ali com frio e o céu nublado,
ela castiga. Quem conhece e quem mora nas áreas frias aí dos Estados Unidos sabe bem. Uhum. Ter que tirar, limpar a tua drive, né? A parte de onde você dirige ali. A entrada da casa todo dia, com neve, com pá, né? A falta de locomoção que a neve te dá também, ela incomoda. Ela É. incomoda, né, Gi? É. Vir para Orlando e migrar direto para Orlando é um benefício É um gigante. benefício, né? Quem consegue É. fazer isso, né? É bom. Quem vai direto para os estados que são americanos, mais americanizados, né? Ela é melhor. Porém, todavia, você aprende melhor a língua, né? E a cultura americana. Isso tem vantagens também. Uhum. Por mais que seja difícil, o choque cultural muito grande que a gente brasileiro tem quando chega numa região onde é muito americano, o choque é grande. É grande. Mas depois vai e a gente aprende e é gostoso depois ver como a gente tem hoje. A gente vive aqui em Orlando, onde a comunidade brasileira é bem forte e a gente sabe como que é a comunidade americana. Então ter as duas experiências é uma experiência boa. Uhum. É gostoso ter isso. A gente Uhum. hoje, depois de 11 anos, né, que a gente morando aqui, essa experiência de ter as duas faces da moeda, ela é boa. Ela é boa, é bom para o crescimento É. para as crianças e para nós também, Uhum. né? Foi bom. Eu já estive visitando alguns outros estados também. Já fui para Massachusetts, já fui para Washington DC, Nova York. E semana passada nós fomos para Atlanta, né? E isso, Foram Atlanta, 7 horas de viagem, né? 7 horas, é. 7 horas. E que diferença de clima, né? Tava Aqui tava frio um lá. sol e lá um frio, É. tempo nublado. Eu particularmente não. É. Ah, eu achei Rio de Janeiro, maravilhoso. sol, calor. É, Você gostou, né? Ah, Você eu gosta mais do amei. frio, a né? gente gosta do frio. Adoro. Eu não curti, não. Eu gosto do calor, eu adoro Orlando, eu gosto da Flórida, porque assim, a gente mudou de Indiana e aí fomos para Carolina do Norte. Aí na Carolina do Norte, eu tive que fazer um contrato com a Gi, né, de voz, assim, de palavra, que essa seria a última mudança, né? Porque 3 estados, né, em 11 anos, E aí o Arthur, por exemplo, mudou 3 vezes high school, 3 high school Foi. diferentes, então é ruim, é ruim. É ruim, É né? ruim, é ruim. Então eu prometi pra ela que da Flórida a gente não sai mais. Então, Tem um ditado brasileiro que diz: pedra que muito se mexe, não cria limo. não cria limo. É isso aí. Verdade. É É isso isso aí. mesmo. Agora vocês vão criar limo Então, agora aqui, nós né? vamos criar limo, É porque isso. a Flórida é o lugar que a gente, É o lugar, né? a gente realmente É trouxe, né? verdade. E a Flórida é o lugar que a gente se conectou, né? Se não fosse isso, a gente não estaria Não agora estaria aqui no aqui Pod falando for do Work. Pod for Work. Olha E tanta coisa boa acontecendo, né? Tanta quanta coisa boa acontecendo. descoberta. É verdade. Exato. Mas vamos voltar em vocês aqui. Então, assim, vou entrar num assunto um pouco é, é, íntimo e ao mesmo tempo você entrão. Aham. Casamento não é fácil. Não, Casamento, né? não. São duas pessoas com pensamentos diferentes, com histórias de vida diferentes que se unem e aí se tornam um. É. Hoje percebemos nitidamente que vocês são um, vocês têm um alinhamento e tudo mais. Mas vir para os Estados Unidos gerou uma crise no casamento de vocês? Ou, ao contrário de crise, só uniu mais? Essa eu vou deixar pra Gi responder. Ah, É uma pergunta bem assim, assertiva para quem está Pra ouvindo, quem tá porque ouvindo, quem vê vocês, É. né, o Alê se declarando aqui, pô, te amo como se fosse a primeiro primeira dia. vez e Eu? tudo mais. Lindo, maravilhoso, mas é, existe crise também. E aí essa pergunta é para Claro. quem está ouvindo que Sim. está passando por momentos que aí você já dá a resposta dizendo assim, a gente resolve dessa maneira. Uhum. E aí? É. Então, desde que eu conheci o Alex, bom, na verdade, quando a gente casou, propriamente falando, né? Ele sempre trabalhou por São Paulo. Então, ele sempre tinha que estar lá. Depois, ele foi fazendo viagens, né? Então, essas viagens, lógico, ele passava a semana inteira nas regiões. E, enfim, no começo, quando não tinha o Arthur, eu até ia com ele. Quando eu tinha tempo, enfim, eu ia com ele. Depois, com o Arthur, ficou mais complicado, porque tinha que ter uma rotina, né? Com ele, enfim. Ah, depois, lógico, ele sempre viajou. Sempre. Então, era a semana inteira viajando. Às vezes passava até, às vezes, raramente, mas às vezes acontecia, às vezes até de 10 dias. Porque às vezes aquela região era perto da outra, então tinha que ter uma questão de logística, para não ter muito gasto também. Ficava lá, ficava, sei lá, 2 dias a mais para fazer aquela região e já voltava. Nem que fosse no meio da semana, mas acontecia isso.
nessa parte, eu sempre também fui muito cheia com as minhas coisas. Então, eu sempre tinha um trabalho, estágio, enfim. Eu tinha uma conexão também muito forte com a minha família e mãe, então eu sempre estava na casa da minha mãe, né? Na casa da minha cunhada, enfim, sempre estava com eles. Tinha um relacionamento muito forte. Então, quando eu vi que ele, inclusive, uma das coisas que a gente aceitou essa possibilidade de ir para os Estados Unidos é porque a gente já estava praticamente quase 5 anos, quando o Arthur estava 7, 8, 9, 10, 11, já estava 11 anos, mais de 11 anos casado. E sempre foi assim, ele viajando. Quando a gente foi para os Estados Unidos, era uma questão de que ele poderia ficar a possibilidade mais em casa, porque era 40 minutos a cidade que ia ser. No caso, Indianápolis, a de humanas, ela fica. A empresa de humanas, ela fica em downtown mesmo, na Indianápolis. Mas a de animais ficava 40 minutos em uma outra região. Uhum. E aí ele viria para casa todos os dias, o que não era comum para Era mim. comum, né? É lógico que quando, assim, no meu ver, né, quando a gente casou, a gente não dava tempo para briga. Porque como é que eu ia ficar a brigar com esse homem se esse homem já ia viajar em 2, 3 dias? Você entendeu? Boa estratégia, né? É. Na viagem. Então, aqui eu pensei, nossa, será que vai se conectar aqueles cabos lá dos problemas e a gente vai começar agora a ter tempo para discutir sobre isso, né? E sabe que não, eu não sei se é porque a gente é muito bom de conversa, de falar, a gente pode dizer, a gente conversa muito. Então, foi uma parte que eu acho que só fortaleceu e uniu mesmo, porque ou era nós ou era nós, né? Então, também pensava assim, se a gente brigar, que casa que vai ficar? Então, assim, a gente sempre expôs aquilo que a gente não gosta. Eu acho que tem várias formas de você dizer o que você não gosta, né? Mas sempre a conversa foi algo que é porque eu não sou uma pessoa que gosto de ficar batendo perna. O Alexandre sabe, ele gosta mais de sair de casa do que eu. Eu adoro ficar em casa. Eu adoro ter, como diz o outro, né? Tendo comida e internet dentro de casa, meu Deus, eu sou muito feliz. Então, eu gosto de cozinhar. É uma coisa que eu acho que une bastante, né? E estando em casa, eu acho que você muda aquele ambiente, eu acho que você traz aquela afetividade, Uhum. né? Para mim sempre foi importante assim isso. E a conversa, eu acho que esses são os pontos assim que para mim foi importante e vou dizer que me surpreendeu. A gente não teve, lógico, tem aquela coisa de ideias, né? Poxa, ele sai para matar o leão por dia, né? O Arthur saía lá para a escola. Eu também pensava assim, ó, poxa, se eu expor muito as questões que estão, e aí você tem muito tempo para pensar, porque se você não trabalha mais, se você não está estudando mais, se você não tem mais a família, você fica dentro de casa e começa a ficar doido. Uhum. Só que aí você tem que começar também a olhar para você um pouco, né? O que que eu fiz? Eu comecei a trabalhar numa loja de decoração. Uhum. Todo mundo sabe, é home goods. Tinha nada a ver com o que eu fazia? Tinha nada a ver com o que eu fazia. Era uma coisa que eu gostava? Gostava. Deixava meu dinheiro lá? Deixava meu dinheiro lá. O salário dela é Mas decoração. eu sabia que era o momento que eu ia aprender o meu inglês, né? Que eu ia realmente era o público americano que eu ia estar ouvindo e eles iam estar perguntando e aquelas marcas que nem no Brasil, que é só a Gillette, que a Gillette é uma marca e não é o produto, enfim. Então eles também têm isso aqui e aí foi a parte que comecei a mentira na minha vida, né? Que eu digo, porque vinha um cliente lá, no bom sentido, gente. Então, vinha o cliente lá e perguntava lá uma situação. E aí eu disse assim, bom, isso eu já tinha estudado para falar, né? Então eu falava assim, isso não faz parte do meu setor, mas eu já vou ver alguém que seja desse setor. E às vezes era meu setor, porque eu era da parte da criança, decoração de criança, né? Cama, enfim. E aí eu chamava meu gerente. Eu tinha 3 gerentes americanos naquela época, né? E a gente fazia reuniões com esses gerentes. E eu não pegava 100%, quem dirá 40%.
Então, eu vivia mentindo nisso. Eu disse assim: eu já vou, esse não é meu setor, eu vou ver com o meu gerente que ele já vai te atender melhor. E aí eu peguei, só que eu sou muito boa de ouvido. Eu gravava, aí eu falava pro meu gerente a palavra: olha, estão procurando isso. Ele vinha, ele atendia, e depois eu pedia: o que que ele estava pedindo mesmo? Ah, ele disse: não, Gia, ó, é isso aqui, isso aqui. Aí eu ia aprendendo, ia aumentando meu vocabulário. É, Mas foi algo assim que eu tive que pensar. Eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Eu é. vou ter que sair daquele memória Giane que ela era, daquele papel e fazer uma outra coisa aqui. Uhum, Mas eu preciso contar que depois, lá na Carolina do Norte, ela trabalhou 5 anos comigo como diretora de RH da empresa. uhum. E fez até Duke University. Quem conhece, a Duke University é uma das melhores do país em RH. Hoje ela cuida de uma das empresas do Brasil, nossa. Então quer dizer, tu vê que quem começou lá no Home Goods para não ficar doido dentro de É, casa, depois vai alinhando o é, trilho. vai. Depois alinha o trilho e vai embora. Uhum. Então, mas tem que sair de casa, né, Gi? Eu Tem acho que que esse é o sair. mais Tem que importante, né? abrir a Sai cabeça. de casa, dá um shake it off, né? Sai, dá uma sacudida na poeira e imagina que você não é mais aquela pessoa que morava no Brasil, É. cara, e começa uma nova vida. Uhum. Começa uma nova vida, né? É. É porque pensa você se conectar, você tem muito tempo para se conectar com coisas ruins, né? É a saudade, é o É. que você fazia antes, que saudade do meu, né, do trabalho, enfim, do que você, né, da tua vida, das pessoas, enfim. Então, você não pode se conectar com a dor, né? Uhum. Mas você pode validar a tua dor, você pode falar, não, realmente tá difícil, ou esses 6 meses faz parte. Né? Eu conversava com bastante gente também que já tinha estado, né, nesse momento também, né? Assim, de trocar ideia, de ver como é que acontece. E realmente, passa 3 meses, você já é diferente. 6 meses, você já é diferente. Uhum. 1 ano, você é diferente. Mas você tem que olhar para frente, você tem Uhum. que abrir o coração e ver outras formas de viver. O que a gente percebeu naquela palestra minha, né, que teve pessoas que vieram até ela no final e pediram até, deram o celular da pessoa para Gi falar com a esposa da pessoa. Então, eu acho que é isso que você falou, né, Gi? Uhum. Cara, hoje tá ruim, daqui 3 meses, se comunica com o marido, né? Sim. Conversem muito. E cara, melhora, né, Gi? É. Passa, as coisas passam, né? Não entrega os pontos, né? Não desista ainda, né? Uhum. Vai que vai melhorar. Depois melhora. É, porque você mexe com o teu, como é que se diz? Teu desconforto. Uhum. No Brasil, você tem desconforto em alguns momentos. Uhum. Você no teu trabalho, você ouvir aquilo que você não quer ouvir, você ter que acordar muito cedo para fazer certas coisas, ou você lidar às vezes com uma pessoa difícil, aí você volta para casa e você tá no teu ninho, no teu lugar seguro. É. Só que quando você tá aqui, o tempo todo isso aqui é desconfortável. Ele é bom, mas você é o tempo todo você tá naquele sentimento, não é minha língua, não é minha cultura, eu não conheço as pessoas aqui, a casa tem um layout diferente, o jeito que se vive aqui é diferente, esse negócio da escola que mexe com teus filhos mexe muito com você, então são muitas emoções para você lidar. Você vai no supermercado, você não consegue ler o que você É. quer fazer um bolo e daí o trigo vem com, sei lá, é diferente. Eu tô falando quando eu não tava aqui na Flórida, né? Lá você não tem produtos brasileiros. É. Então, você tem que lidar. É o fogão elétrico, que eu nunca tinha mexido com fogão elétrico. E para quem gosta de cozinhar, sabe que o fogão elétrico é uma diferença daquele do industrial, enfim, né? O a gás, né? Ele dá, para mim, faz total diferença, enfim. Queimei algumas comidas depois, disse, nossa, mas eu sei cozinhar e agora que eu tô começando a estragar a comida, enfim. Mas você vai aprendendo, mas a situação é de você estar desconfortável o tempo todo, você te estressa, você leva isso para casa, É. né? Então, é lógico que cada um tem um jeito de lidar com a dor, com a dificuldade, né? Tem gente que é mais silenciosa, né? E aí eu diria para você assim, ó, o silêncio não é um distanciamento, né? Mas pode ser, assim como a reclamação, se você acha que a pessoa que está em casa e, né,
também é uma reclamação, eu acredito que você pode olhar de uma forma que é uma certa intimidade que você pode ter com a pessoa nesse meio através de uma dificuldade, né, que a pessoa está passando. Então, se você vê pelo lado negativo, ela só reclama, e lógico, a outra pessoa também tem que fazer a parte dela, né, de estar buscando, mas eu diria que o silêncio e a reclamação não dá para ficar só no julgamento. Acho que você tem que ter um pouquinho de sensibilidade e ali cavando, ver como é que funciona, porque aqui também você vai funcionar um pouquinho diferente. Não dá para ser o mesmo casal no Brasil. E você também não pode viver só dessa memória do Brasil, sendo que você está aqui. Sendo que as coisas funcionam de uma maneira diferente. Sendo que também todo mundo fala, né? A gente aqui trabalha bastante. Parece que a gente não tem mais aquele tempo. Porque a gente não tem mais a rede, né, que a gente tinha familiar de estar ali te dando suporte, de estar te ouvindo. Às vezes eu falar uma coisa pro Alex é engraçado. Porque ele já quer resolver. Ele, não, vamos fazer assim, assim, assado. E eu disse assim, não, homem do céu, só me escute. É só isso que eu preciso, só me escute. É alguém para falar. Porque mulher fala, né? Mulher fala, tem um bicho dentro dela que ela quer falar, 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 falar. E às vezes o homem quer resolver, e às vezes não é isso. É só a escuta mesmo, né? De estar ouvindo. Isso foi uma das coisas que eu tive que aprender aqui, Douglas, porque eu sou de resolução, né? E ela só queria realmente, ela quer desabafar. E às vezes a gente tem homens, né? Escutem mais aqui, porque a mulher, aqui ela parece que ela tem essa vontade de expressar o que ela está sentindo dentro dela. E a gente não precisa resolver o problema. Muitas vezes é só escutar o problema, que o problema se resolve. Mas escutar mesmo, eu demorei um pouco, não foi na primeira não. Acho que a grande brigas, as nossas grandes brigas é que eu queria resolver uma coisa que ela não queria que fosse resolvido. Ela queria só tirar para fora. E eu não entendia. Então, ali, respondendo a tua pergunta, o grande problema nosso era isso, basicamente. Era mais isso mesmo. De entender o que a pessoa está querendo te falar e ela não sendo direta. Então, ela queria se expressar, tirar aquele leão que estava dentro dela e eu queria resolver ou matar o leão. E ela não queria que matasse, ela queria só que eu fosse, que ela fosse escutada. Né? Entendido. Eu acho que hoje grande parte, né, dos casais aí que fazem esse processo da imigração para cá, a mulher quando ela chega aqui, ela tá separada da mãe, do pai, daquele vínculo familiar, né, da amizade e tudo. Então, ela se sente sozinha, né? O homem, ele é mais doido, né? O cara não tá nem aí com nada. E o cara, tipo assim, ocupa a mente dele, seja com o que for, ou vai para trabalhar e aí ocupa a mente todo momento, ou fica na internet. A mulher já tem um lado mais sentimental e a própria Bíblia vai dizer que a mulher é o vaso mais fraco, né? É onde o homem tem que ser o apoio. E aí, quando é um casal que o homem não é o apoio da mulher, aí começa a gerar o conflito, né? Porque ele quer, por exemplo, matar o leão, que ela só quer que você saiba que existe. Tá lá, existe. Mas que ela sabe lidar com isso. Aí o homem não tem muita paciência para ouvir. Aí a mulher fica o dia inteiro dentro de casa, sem ter o que fazer. Aí a mente da mulher já é bem fluida, ela pega uma coisa pequena e consegue transformar em algo grande. Grande. E aí começa a gerar problema e não tem uma amiga para conversar, não tem uma mãe para vir dar um abraço, ela não pode agora ir, vou ali na minha mãe visitar ela, que isso muitas das vezes no Brasil é um refúgio para os casais, né? Porque tá dentro de casa, tá brigando, aqui vai para onde? Exato. Vai continuar brigando dentro de casa, vai continuar arrumando problema, e isso vai gerando cada vez mais problema. Então, acho que é uma grande dificuldade, mas que vocês souberam lidar com isso por intermédio do diálogo. Verdade. Vocês conversam, vocês alinham, vocês estão sempre na mesma perspectiva. É. Mas aí, então vamos falar que agora mais um ciclo Mais um na ciclo. sua vida, mais um ciclo, né? Já houve essa transição, porque aí você chega aqui, aí colhe o fruto do que você plantou, né? Que chegou, se estruturou. Só que eu acho que você é um cara ali super assim destravado para desafio.
Isso. Quando tudo tá bom, vamos botar um pouquinho de problema. É basicamente isso. Quando a maré tá mansa, não, deixa eu ver qual o mar que tá mais agitado, para qual lado que eu vou. Exatamente. Basicamente é isso. E a Gi é um pilar, ela não gosta de mudança. Né? Então, tu imagina como tem que Aham. ser trabalhado isso. E você já começou resolvendo o problema dizendo, não, vamos mudar mais. É. Então, beleza. Mas você tomou uma decisão muito diferente quando você abandona a estabilidade É. como um empregado Uhum. e decide se lançar no mar aberto como um empreendedor, desenvolvedor de empresa e tudo mais. E como é que foi essa transição, essa mudança? Como é que foi para vocês de saber que, cara, vocês têm uma renda mensal fixa todo mês, estão com a vida com um cavalinho na sombra, como dizem, e de repente o Alexandre chega para você, não, vamos sair da empresa, vamos mudar. Como é que foi receber isso para você? Gerou medo ou não, estou pronta para o desafio? Bom, aí eu acho que tem que ir um pouquinho na raiz da minha vida, né? Uhum. Não tem problema nenhum em dizer isso. Eu sou filha adotiva, eu fui adotada com 4 para 5 anos. Uhum. Então eu sei o que que é viver a vida que você tá de um jeito e você vai pro outro. Uhum. E a minha mãe mesmo, que eu tenho como mãe que me criou, ela sempre dizia assim: Gia, eu fico impressionado como você se adapta, né, com as coisas Uhum. facilmente. Porque, digamos assim, eu tinha uma vida com meus pais e de repente a gente foi construir minha vida com o Alex. Uhum. Era a nossa vida. Era uma vida mais simples, mas era a nossa vida. E eu nunca parei para pensar sobre isso. Porque algo muito maior era sobre, né? Era sobre amor mesmo, sobre admiração, sobre estar com a pessoa que eu realmente queria estar. Então, assim, a adaptação para mim, ela, eu não sei, eu vou com ele para qualquer lugar. Eu sempre disse isso, qualquer lugar eu vou. Então, para mim nunca foi um problema essa adaptação, assim, de que você falando, né, que o Alexandre faz as coisas, daqui a pouco ele tenta outra coisa, enfim, e mesmo que for para eu vou pela experiência e confio bastante. Eu sempre confiei no Alex, sempre confiei nas ideias dele, sempre acho que também pela conversa. A conversa desmistifica muito a pessoa, né? Se ele eu acho que ele inspira muito, me inspira, inspira a família dele, enfim, todos que estão ao redor. Isso foi algo que sempre me inspirou, mas porque ele tem uma frase, e ele sabe que essa frase me pega, porque ele fala assim: deixa pra mim que eu resolvo. E é realmente isso. Né? O deixa pra mim que resolve, eu tenho certeza que ele vai fazer ainda melhor do que. E eu não sei como é que ele consegue, mas ele consegue. Entende? Então, é confiança. Eu acho que ela falou tudo, cara. Falou tudo, Acho né? que deixa pra mim que eu resolvo. Confiança, cara. Uhum. Porque também era um momento que eu queria expandir a minha mente, virar um empresário, impactar vidas, porque, cara, esse projeto tá só começando, né, meu irmão? Do que tá acontecendo. Uhum. Então, nós vamos impactar muita gente. Uhum. Então, e a Gi entende isso. Só no olhar, quando ela vê uma energia nova dentro da nossa casa, ou na conversa ela sente uma energia nova, ela tem a percepção de que algo está mudando. Então, quando a gente estava lá na Carolina do Norte, e ela começou uma energia nova desse desejo de vir para a Flórida e também empreender, e ela sentiu que era o chamado, né? Sentiu, porque não é só o que nós vamos fazer dos próximos 20 anos, não é somente uma mudança de status de empregado para empresário. Nós vamos impactar vidas. E isso é um chamado que nós vamos ter. Né? E isso através do nosso podcast, Pod for Work, ou muitos outros canais que Deus vai abrir Uhum. através do nosso chamado. Uhum. Então vai ser. E eu vim para impactar empresários mesmo, cara. Olha, tem dias aí, você é testemunha disso, meu dia estar cheio, só com empresários vindo conversar. Conversar, eles querem falar. É. Querem falar sobre a empresa, querem falar sobre eles, se identificam. Muitas vezes alguns têm coragem, outros têm vontade de fazer o que nós fizemos. Então eu quero realmente impactar as vidas através do exemplo. Uhum. Perfeito.
Agora, um assunto bem legal é o seguinte: vocês tinham o Arthur lá no Brasil, né? Vieram com o Arthur para cá. O Arthur tem hoje 17 anos, não é isso? Acabou de fazer 18. 18. Acabou de É. fazer 18. E vocês têm a Antonella, Cara, Antonella, que coisa, cara. que tem 5 anos, não é isso? 5 anos. Me 5 anos. diz, Gi, como é que foi isso? Vai no mesmo nicho Me do Alex. explica. Quando a gente tava sossegado, a gente queria outra coisa nova. Vamos. É, porque são 12 anos, né, de São diferença. 12 anos de diferença. E aí vocês decidiram ter a Antonella. Como é que tá sendo isso? Me conta. Olha, a Antonella é um presente, como o Arthur também, né? Mas no meu coração, no nosso coração, no meu, né? Porque vamos dizer, das mulheres, geralmente, que é a que tá gerando, enfim, eu sempre quis 2 filhos, sempre. Então, quando o Arthur tava ali já, quando a gente se mudou, ele tava 6 para 7 anos. A gente já sabia que o tempo também estava passando. E eu beirando os 40 também, né? Isso conta bastante. E eu queria muito um segundo filho, porque eu penso assim, poxa, para ele também, né? Para ele poder compartilhar, para ele ter alguém, se um dia nós faltar, enfim, né? Ele teria um irmão. Então, lá em Indiana, começamos a saga, porque assim, eu nunca me cuidei muito na parte ginecológica, em questão de, né, de Prevenção. prevenção, gravidez. então eu achava que eu não podia mais engravidar, porque Uhum. já tinha acontecido algumas coisas e tinha passado o tempo, não havia isso. E realmente teve uma época que eu não cuidei mais e realmente não engravidava. Uhum. E aquilo estava batendo no meu coração. Eu comentava com o Alexandre, né, e tal, sobre isso. E aí entramos numa agência de adoção, né? E aí fomos atrás disso, ver, entender, fomos ver qual agência que tinha na região, enfim, como é que funciona, porque a gente também não sabia muito sobre. E aí começamos aí, né? E aí era às vezes a parte que o Arthur ia para a escola, a gente ia fazer às vezes esses cursos, enfim, conversar com a psicóloga, advogado, enfim, fizemos todo o trâmite. E lógico, né, a gente sabe que a adoção é para a criança, não é para o pai, né? Ela está toda contida na informação de como essa criança vai ficar, aonde que ela vai ficar, que família que ela vai ficar. Você quer ter um filho, mas o olhar da adoção é para a criança. E aí que vem os vídeos, são os vídeos bem fortes para, acho que colocar certamente para ver o que que você quer na tua vida, se você quer realmente essa criança, né? Porque a gente queria dar uma idade 4, 5 anos para que não ficasse tão distante do Arthur. Uhum. A gente não queria recém-nascido. E, e como foi um curso assim forte, tinha gente que passava mal, né, nesse Porque no curso, curso eles enfim. mostram vídeos de maltratos. Porque, cara, a família que vai adotar tem que entender que não vai vir bebês anjos, né? Com trombetas do céu. Cara, vem coisas assim que. Bem machucados, Machucado, né? cara. É. Coração E bastante, assim. fisicamente também, né? Das crianças que vêm para as famílias de adoção. Não todas, mas muitas vêm, com muitos maus tratos. Então, aí veio a mudança para Carolina do Norte. Uhum. Então, paramos todo que estava lá, né? E também as pessoas que também a gente tinha relacionamento, enfim, fomos visitar Carolina do Norte, ver a mesma história de antes, né? E aí ver a casa, o lugar, a escola, a gente já tinha mais uma informação de como funcionava os Estados Unidos, era um estado diferente, enfim. Então tudo parou e para a gente também, porque o Arthur agora também já estava com 12 anos, 12 anos ele já estava. Então ele já tinha a amizade dele, então era algo também um pouco mais pesado dessa vez, né, que a gente tinha que pensar sobre. E aí fomos indo a gente foi mais para esse olhar do Arthur e acho que deixamos esse momento nosso, né? E aí começamos lá nessa agência, depois que tudo estava mais controlável, assim, a gente foi atrás dessa agência, novamente, a mesma agência. E para nós ficava muito longe.
E também nós estávamos assim, a gente quer isso mesmo? Porque estava tão difícil, porque uma coisa que eles falavam para mim assim, para nós, né, no caso, Jane, que não quero entrar muito em detalhes sobre a adoção, a gente sabe que às vezes eles creem na própria, eles não creem na atuação em si da instituição que é adotar, mas às vezes eles creem só na questão consanguínea, porque sempre vai pender que ele vai voltar para essa família quando eles dizem, nós estamos bem, nós estamos melhorando, né? Isso é entendível. Os pais biológicos, Os né? pais biológicos, né? E digamos que Aí, se você está com a criança, você tem um período, né? E depois, se os pais biológicos dizem que estão aptos a pegar para cuidar da criança novamente, a tendência é que o juiz leve para os pais biológicos e aí a criança volta. Então, eu estava conversando com ela. Será que nós temos coração para isso? Verdade. porque né? a gente podia passar por 4 crianças. Então, a primeira pode ser que ele estivesse com a gente ali 1 mês, 2 meses, daqui a pouco a família ter se recuperado, qual eu não creio em algumas situações para isso, mas aí retornava para a família biológica. E Pode aí ser que poderia passar pela segunda, enfim. Então, a gente realmente, será que a gente consegue lidar com isso? De você se apegar com a criança? Depois tem que- Pode ser que tenha mudado, tá? Também a gente está falando numa situação particular. Não dá para generalizar o sistema americano de adoção, né? Pode ter ouvintes que digam, não, mas o meu caso foi muito simples. No nosso foi um pouco, né? A gente sentiu que não era apto para ficar com a criança. Daqui a pouco a criança fala papai, mamãe, e aí vem o juiz e leva. E a gente achou que era mais difícil. E nessa a Antonella veio, né? Veio. Aí veio, aí Deus, acho que falou, tá bom, então era pra gente ter uma menina mesmo, cara, porque agora que tá aí, a pequena, a gente não consegue imaginar sem ela, né? E foi mesmo, foi anos e anos tentando, né? E agora ela milagrosamente é, apareceu e tá aí, fazendo a festa com a Que gente. legal, que legal. Fazendo a festa. Foi. Legal, muito bom. Foi muito bom. Bom, estamos caminhando para o final, né? Não parece. Cara. Para mim era no Uau. máximo 1 hora, vai fazer 2, gente. 2 horas já. Mas vamos lá. Agora vocês estão aqui em Orlando. Tá com 7 meses, né, 7 Alex? meses, nova fase. Orlando, uma nova fase, uma nova vida. Projetos acontecendo, relacionamentos sendo criados, novas conexões. É isso aí. E Deus faz coisas assim que a gente fica surpreendido, né? Sempre. Quem diria? Uhum. E aí, projeto hoje, agora você vai voltar no Brasil, né? Fazer uma visita lá em junho. A Gi vai em junho, eu vou ficar uns 10 dias em julho pro Brasil pra rever a família. Eles vêm bastante pra cá. Orlando é um lugar fácil, né? De viagem. Então eles vêm bastante, mas eu também tô interessado. A Gi quer lá visitar a família também. A gente tá indo agora no verão, que é as férias das crianças. Então a gente tá indo pro Brasil passear um pouquinho. Perfeito. Teu irmão, sua irmã tá sempre vendo a gente lá, né? É. Um abraço pro André O André e a Tati. Tá vocês aí. Sempre, eles estão sempre juntos. Não, eles são firme e forte. Gente. É isso aí. Gente, então acho que chegamos, né, no nosso resumo da história. Vocês querem falar mais alguma coisa? Algo específico que a gente deixou passar ou falamos sobre tudo? Cara, 1 hora e 45 minutos, né? É o tempo de que resumiu aí 23 anos, né? 23 anos de ousadia, coragem, né? E muita conversa, né, Gi? Muita conversa. Eu acho que o ponto importante que nós já conversamos, o diálogo. O diálogo entre o casal é importante, mesmo que muitas vezes você não quer conversar com a esposa e a esposa não quer. Às vezes elas não querem conversar com a gente, né, Douglas? Mas, cara, é importante parar, nem que seja oficialmente, e falar o que você está pensando. Eu acho que essa frase é importante, né? O que você está pensando? O que passa no seu coração? Cara, porque isso muda o jogo. Muda o jogo mesmo. Fala. O que passa no seu coração. Não fica quieto. Quando você guarda, acabou. O relacionamento vira uma situação que o marido já não sabe o que a mulher pensa e a mulher já não sabe o que o marido pensa e acabou a conversa entre os dois. Verdade. Então acho que o primeiro ponto é isso. Nem que seja oficial. Vamos marcar uma reunião para falar sobre o que vocês querem, né? Acho que é isso. Depois é realmente acreditar. E os dois estarem alinhados, né? E o que a gente falou, tá ruim, vai melhorar. Não se preocupa que melhora. Né, Gi?
Não, e as mulheres têm um papel importantíssimo, né, de manter a cultura, é um pilar ali da família, a adaptação das crianças, de fazer esse lar, assim, amenizar, né, um pouco as coisas, porque as coisas vão acontecendo, passa, né, aí você olha para trás, nossa, foi isso, né, e as perdas, de qualquer forma, quando você deixa o Brasil, é uma perda, de certa forma, e ela é necessária, né, Uhum. como João 15 fala, né, a poda, né, a Uhum. poda vem para vir os frutos, faz Verdade, parte, com verdade. certeza. Ô, Gi, uma palavra que resume o Alexandre. Inspiração, com Incrível. certeza. Alexandre, Aham. e esse negócio de moto aí, como é que tá? Tu gosta de moto, né? Cara, eu sou apaixonado por moto. Mas eu queria falar uma palavra que resume a Gi, cara. Vai chegar nela. Opa, tá bom. Você me quebra, Não, pô. eu ansioso, Você acha né? que já não tá aqui na minha mente? Só que eu Opa, quis fazer uma uma jogada. jogada. Joguei uma palavra pra ela, aí te Então, dei uma distraída, mas eu ia te pegar em algum momento. ia me pegar em algum momento. Cara, Eu ia. mas eu amo moto, eu amo moto. Há dois fins de semana atrás, eu e o Arthur fizemos um curso de moto. Agora a gente, na nossa carteira de motorista, a gente tem lá a letra A do endorsement para Que legal, hein? E o Arthur motorcycle. também, né? O Arthur anda todo dia. A minha moto ele já roubou. né? Já A moto é roubou. top, é linda, E é hein? gostoso, cara. Vamos andar muito Vamos de andar moto. muito. Você vai também, Gi? Vamos dar uma voltinha, tomar um café? Vamos sim, vamos E aí, o combinar. Arthur de moto, o que você acha? Tá tranquilo? Eu acho que aqui, né? Se fosse Aqui, no Brasil, não. Mas aqui, aqui é tá tranquilo, certo né? que eu fiquei um pouco apreensiva, mas ele também é super cuidadoso, não, né? É, super Enfim, especial. e aqui é super seguro também, Uhum, de certa forma. Uhum. Então a gente vai montar o nosso grupo de moto. É isso aí. Como que vai? É É. Pode For Moto. Com certeza, nos episódios que virão, nós vamos achar alguns motoqueiros para Com falar. certeza, Vamos contar as histórias, contar né? histórias Assim de como a Gabi, moto. que eu fui de motorhome, a gente É. vai pegar um motoqueiro aí. Vai ser legal um cara de Harley Davidson aí, exatamente essa comunidade da Harley aí que eu curto. Exatamente isso. Agora, Ale, uma palavra que resume a G. Cara, vocês viram, né? Diferentemente de mim e de você, né, Douglas, que a gente tem aquele punch da venda, né? Aham. A gente tem aquela energia do vendedor, né, do empresário. A Gi, ela é doce, cara. Vocês vão ouvir ela falar, aquela voz mansa e vai te levando, vai te conduzindo a 1h50 de podcast e você vai prestando atenção, ela é sábia. Eu considero a palavra que resume ela é sabedoria, cara. Essa menina, ela com essa voz doce, ela me conquista. Esse leão que tem dentro de mim, rugindo todos os dias, né? Vira um gatinho. Vai vir um gatinho, cara. Vira um gatinho. Vira um gatinho. Porque, cara, não é gritando, né? Eu acho que, às vezes, no casal a gente pensa, né? Quem grita mais alto tem direito. Não é assim. Ela fala assim, tranquilo, e, cara, e ela me arrebenta. Eu posso depois, no futuro, contar quantas vezes ela me arrebentou com essa voz doce. E é assim, cara. Uhum. Assim que funciona a vida. É, incrível. É isso. Bom, gente, então, assim, chegamos ao final de mais um episódio do Pod for Work. Eu tenho certeza que você que acompanhou até o final está impactado com tudo que aconteceu aqui. Eu quero te fazer um pedido, você aí comenta no nosso post, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok. Compartilha com pessoas que precisam ouvir histórias como essa, tá bom? Curta a nossa página, segue a gente nessas páginas que eu acabei de mencionar. E você aí que quer ter o nome da sua empresa, ou seu nome mencionado aqui no nosso Pod for Work, fale com a gente, chame a gente no direct, no e-mail. Fala assim, ó, queremos auxiliar vocês, queremos patrocinar, vamos ser uma empresa parceira. Nós estamos abrindo aqui cadastro para empresas parceiras, é isso? Gente, muito obrigado. Valeu mesmo, vamos dar um tchauzinho para eles lá. Valeu, pessoal. Um Obrigada. abraço. Tchau, pessoal. Valeu.